Então vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Acho que é a quarta edição do Marracast. Acho que vai ser esse nome mesmo, né, Fernando? Não tem jeito. Ah, não mudamos até agora? Vamos ficar com ele. Hoje a gente vai falar sobre coisas muito interessantes, viu? Deixa eu só abrir aqui. Hoje eu trouxe aqui uns convidados mais que especiais. Eu tô muito feliz com a presença do tio Bowser. Tô conhecendo o Misael hoje. Então acho que vamos ter pano pra manga aqui pra discutir, viu? Vocês puderem se apresentando já aí, falando do trampo de vocês. Qual é a ordem aí? Pode começar, Leandro. Pode ser Sou o Tio pela... Bowser, moderador do Nintendo Switch Brasil, conhecido aí do Twitter por falar groselha, nintendista de coração, e é nóis. Ô, Leandro, eu acho que tu tinha que trocar teu nick do Twitter pra tio da Nintendo. Pode ser. A brincadeira faz mais sentido do que tio Bowser. Eu tinha lançado essa enquete, porque eu queria fazer isso, mas o pessoal pediu pra eu manter, então eu fiquei... Eu lembro que aquela vez eu votei, mas depois eu fiquei pensando agora, eu tava pensando esses dias, eu achei que... Pois é, um dia eu vou mudar, ninguém vai perceber. Seria então, interessante, porque aí eu ia poder falar assim, eu tenho um tio da Nintendo que tem algumas informações pra passar. É, isso aí. Justo. Bom, eu sou o Misael Lima, eu sou administrador do Nintendo Switch Brasil, junto com o Stefano Vasconcelos. A gente criou esse grupo que hoje é o maior grupo de Nintendo Switch do Facebook aqui no Brasil, pelo menos é o que tem mais interação. E além disso, eu tenho um canal chamado Canal SideQuest, onde a gente faz lives, fala sobre séries, filmes, cultura pop em geral, e a gente faz lives de jogos, principalmente no Twitch, no SideQuest Live. E a gente, todo domingo também, às 8h30 da noite, a gente tem uma live onde a gente conversa com as pessoas, assiste trailers, comenta e etc. E a gente joga bastante coisa da Nintendo, né? Quando a gente consegue, quando sai jogos novos, principalmente. É o nosso console favorito, meu e da minha esposa, que também trabalha nesse canal. Maravilha. Aí sim. E o Fernando, quem que é? Não, eu ninguém conhece, não. É verdade, Pelo o apreciador de Nintendo, né? Pelo nome ninguém conhece, não, mas o apreciador de Nintendo tá mais conhecido aí pelo pessoal. Já sou figura carimbada aqui no canal do Marracas, então acho que já dispensa a apresentação. Mas se alguém quiser me seguir, tô lá no Twitter falando groselha lá o tempo todo. Então, gente, eu tô um pouquinho nervoso, mais do que de costume hoje. Pra mim, a gente tá elevando o quadro a um outro patamar, então eu me sinto com um pouco mais de responsabilidade hoje. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um debate, uma conversa muito bacana, sem atacar ninguém, sem citar ninguém, porque não é a intenção. Como eu tinha falado no Twitter, a primeira coisa que falaram quando eu disse o tema, falaram tipo, vai ser polêmico. Eu acho que não é polêmico. A gente tá abrindo um espaço aqui no meu canal, no meu humilde canal, pra gente dar voz a algumas opiniões que precisam ser ouvidas. Eu sei que o alcance aqui não vai ser lá aquelas coisas, mas vou deixar registrado, né? Então, o primeiro tema que a gente definiu aqui, dentro da espinha dorsal, a gente vai falar sobre a falta de tato da imprensa nacional para tratar de Nintendo. Inclusive, o chat, se tiver coisas para falar sobre o assunto, a gente vai tentar ler à medida do possível, beleza? Vamos começar. Tio Bowser, fique à vontade. Cara, eu acho que sim, há uma falta de tato. Eu acho que quando a gente pensa em imprensa gamer, a gente pensa muito naquela polarização PlayStation, Xbox e talvez ali PC correndo por fora. Eu acho que a imprensa nacional ela não tem muito tato para tratar de Nintendo. Primeiro, porque a maioria dos profissionais da área de jornalismo hoje são pessoas que cresceram com PlayStation, né? Então, conhecimento de causa já não tem tanto, posso dizer assim. E segundo, porque eu sinto que o brasileiro ainda não entendeu que a Nintendo ela trabalha de forma diferente, sabe? No marketing dela é diferente, a forma de anunciar coisas é diferente, a forma de atuar no mercado é diferente. E eu sinto que às vezes o tratamento é igual e não tem que ser. Tem que ser adaptável, né?
Porque Eita. a forma de pensar é outra, entendeu? Então, assim, eu sinto que existe uma falta de tato, sim. E eu sinto que a comunidade é muito carente disso, sabe? De veículos ou de profissionais que tratem Nintendo pelo ponto de vista do cara que é fã, entendeu? Você quer chegar, você quer ler uma notícia, você quer ler um artigo e você quer que aquilo converse com você. E eu sinto que hoje, raramente há material que converse comigo enquanto nintendista, entendeu? Então, na minha opinião, sim, tem uma falta de tato. Eu acho que alguns veículos até se propõem a tentar entender, a tentar se adaptar. Alguns até conseguem ali ir melhorando aos poucos. Eu gosto muito de citar o trabalho do PH, do DNM. Eu acho que ele pensa com a cabeça do nintendista. Ele faz a análise de um jogo com a cabeça do nintendista, entendeu? Tipo Pokémon Snap. Pra quem é de fora, não consegue entender aquilo ali, sabe? Pra quem cresceu com a filosofia de jogos de PlayStation, Xbox, o cara realmente olha para aquilo e fala, pô, o jogo tira foto de Pokémon. Ponto, né? Ponto. Então, quando o cara faz uma análise ali, ele faz uma análise pensando do ponto de vista do público dele, que é majoritariamente PlayStation, PC e Xbox. E, por exemplo, o PH não, ele fez a análise dele de Pokémon Snap, ele pensou como fã, ele pensou como cara que consome Nintendo, entendeu? O fato de ele fazer parte da comunidade, porque ele é nintendista declarado, contribui para isso. Só que, cara, eu acho que o cara não precisa. Ele não precisa ser nintendista. Ele só precisa entender como que funciona, qual é a filosofia, como os fãs compreendem o mercado, entendeu? E hoje é muito difícil, cara. Não sei o que os outros meninos acham. Eu acho assim, eu acho que não é tanto a questão de... Eu acho que a falta de tato... De experiência própria. Eu trabalhei em redação durante muito tempo, durante 6 anos de jornal, e tu vê assim que, tipo... E eu acredito que a linha seja mais ou menos parecida nos veículos de games e tecnologia. Tive um colega, tem um amigo meu também que trabalhou na Tech... Não é na Tecmundo. Canaltech, trabalhando no Canaltech. E ele tinha muita liberdade para fazer a pauta que ele achasse que era interessante. Então, o que acontecia é o seguinte, ele viu um negócio legal, e ele é muito viciado em PlayStation, então ele viu uma notícia interessante, ele ia lá e vou escrever uma matéria sobre isso. Então, tem uma liberdade para tu escrever sobre o que tu bem entender. E, obviamente, tu vai querer escrever para aquilo que normalmente tu tem mais retorno em cliques, em que tu tem mais chamadas, e que as pessoas comentam mais. Então, normalmente, tu precisa de uma polêmica. E aí, dentro disso, eu acho que é muito fácil fazer uma polêmica em cima da Nintendo por conta da questão que o Brasil normalmente tem uma relação estranha, né? A Nintendo nunca teve, de fato, aqui no Brasil, a não ser agora, e também não é ainda de fato... quer dizer, e não é, né? Em Estamos partes, aqui né? não chega a ser a Nintendo aqui, mas ela tá presente, só que ela nunca teve de verdade aqui. E se tem essa ideia errada de que ela teve aqui, que ela sempre foi mais cara, e não é, ela sempre importou pra cá. Diferente da Sony, por exemplo, e da Xbox. Tem que ser... Por isso que se tem esse distanciamento tão grande, eu acredito. Mas aí tu vê que não tem o interesse dos caras também de criar, de trabalhar com essa comunidade, porque, por exemplo, vou pegar um exemplo claro aqui, eu vou citar um veículo grande. Eu acho que veículo grande a gente não tem por que não citar, mas a IGN, por exemplo, Brasil, eu lembro claramente na época, nós tivemos a live, a direct que anunciou Super Mario Maker 2, que foi de tarde, foi uma surpresa, ninguém esperava. A IGN Brasil só deu a notícia no meio-dia do outro dia. Foi numa terça de tarde, às 6 horas. Eles só deram a notícia na quarta-feira, meio-dia. E nesse meio tempo, eles postaram notícias de, tipo assim, vai ter uma atualização na PS Plus, Overwatch vai ganhar um mapa novo, uma skin nova. E aí os caras simplesmente cagaram, tá ligado? Tipo, porque o setorista deles de Nintendo, se é que eles têm algum setorista de Nintendo, tava cagando pro negócio. O que a gente vê daí é bem isso que o tio Bowser falou, quando o Prandas, por exemplo, tava do DNM, e ele, por ser um cara que consome Nintendo, tá por dentro que isso é um grande anúncio, ele sabia dar o valor esperado. Então, tipo, saía o negócio, ele tava em cima e dava aquilo ali. Então,
é um pouco de interesse da galera de pegar e realmente, assim, dos repórteres, inclusive, dos repórteres, dos jornalistas, dos responsáveis, e é um pouco de preguiça de tentar passar informação para essa comunidade, porque eles acreditam que talvez não é uma comunidade muito ativa, ou que não é uma comunidade que consome tanto que nem as outras comunidades consomem. O que eu acredito particularmente que as outras comunidades nem consomem tanto, eles só compartilham a notícia e ninguém clica no final das contas, né? A não ser que tenha uma coisa muito importante para ler. Então, mas o compartilhamento e o like no Facebook, nesse negócio aí, para eles já é um termômetro de que vai ter um pouquinho mais de repercussão. Então, eu acho que tem essa questão. Aí não é nem uma questão. Eu acho que a questão do Tato é mais para definir a pauta, de ir lá e, eu vou fazer uma matéria sobre isso, do que mais assim, tipo, eu preciso ter a linguagem para falar sobre isso. A gente tem uma tendência muito a criticar muito o jornalista da ponta ali, né? O cara que faz a matéria, mas a gente também tem que pensar que em muitas situações a culpa, entre aspas, não é nem do cara, porque a gente vive, acho que é claro, né, que no Brasil, majoritariamente, o público gamer é de PlayStation, entendeu? Sim, sim. PlayStation e PC. Xbox. Nintendo é a minoria. E assim, os sites vivem de clique, né? Os sites vivem de propaganda, de anúncios. Eles precisam disso. E eu entendo esse ponto também, entendeu? Que, de repente, para eles não é tão rentável falar de Nintendo. Mas eu acho que não pode ser 100% negligenciado, porque, como consumidor, eu não quero 50 mil matérias sobre Nintendo, sobre Switch, sobre jogos e tudo mais. Mas as poucas que tiverem, como consumidor, porque eu queria que fosse algo respeitoso e com conteúdo inteligente, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Porque eu sei que é utópico eu querer que um veículo grande, um DN, um EGN, faça uma enxurrada de matérias sobre Nintendo. A gente sabe que por trás... Eu acho que nem uma questão de ter uma enxurrada, né? Mas pelo menos ter uma cobertura decente, né? Isso. Esse é o que eu almejo, sabe? Fazer o mínimo, né? Isso, exatamente. E aquela coisa, tu ter uma análise calcada na realidade, porque, por exemplo, assim, aí tá, vamos ter uma E3, por exemplo. Aí a E3, todos os veículos do exterior dizem, Nintendo cagou a pau aqui, por exemplo, como foi em 2019. E aqui no Brasil é tipo, PlayStation destruiu PlayStation nem teve, tá ligado? Ou tipo, sei lá, Cyberpunk foi o melhor jogo. Tipo, não teve nada de Cyberpunk, tá ligado? Parece que a empresa brasileira descola da realidade das outras, assim, por conta dessa vontade deles ou de desconhecimento deles até. Porque, assim, é o que eu sempre falo, a gente não pode ser simplista, cara. É um conjunto de fatores. Essa é a minha opinião, tá? Tô tirando dados do bumbum. Mas, assim, é o que eu vejo, é o que eu acho, o que eu acredito. É que é um conjunto de fatores. Assim, você tem, a quantidade de profissionais ali entre 20, 25, 30 anos que cresceu com o PlayStation, que tem aquela cultura do PlayStation. Você tem o desinteresse do público, você tem as outras empresas com trabalho de marketing muito mais agressivo, você tem os mimos, não se pode negar, mas você também tem a má fé, você também tem o pessoal mal intencionado, isso é fato. Mas são vários fatores que contribuem, entendeu? Não tem como a gente chegar aqui e falar, olha, o problema é X, o problema é Y. É X, Y, Z e por aí vai. Só pra puxar o que estão falando no chat aqui, que a gente tinha até comentado em off, que o mais recente que rolou foi aquela glamourização, nem sei se essa palavra existe, mas enfim, que eles fizeram sobre o segundo lugar do console mais vendido lá, pra fazer aquele negócio com o PS5, né? E, tipo, em nenhum momento foi citado o Nintendo Switch. E eu não sei, eu até perguntei pra minha mãe, pra vocês terem uma ideia, sobre se não despertava uma curiosidade nela numa manchete dessa. Se eles estão colocando na manchete o segundo lugar, quem é o primeiro? Né? Então, aí eu acho que já entra naquela questão da falta de profissionalismo, no meu ponto de vista. Porque... Eu acho que nem é tanto isso, é a forma também como... Aí, no caso, vem da Sony, do marketing da Sony ser esperto o suficiente de vender a pauta de uma forma que eles pegam o dado, eles isolam o dado e eles fazem o texto em cima daquele dado isolado. Então, por exemplo, tu pega... PlayStation 5 foi o jogo que mais vendeu
no mundo em 2021, daí eles botam na letra de baixo, em maio de 2021, na semana tal da semana tal. Daí foi tipo, sei lá, 50 mil a mais, tá ligado? Se vendeu isso. Foi o jogo que mais vendeu em dias ímpares de chuva. Exato. Exato. E a Tipo isso. imprensa só pega aquilo ali e tipo, foi o que mais vendeu. E eles não vão atrás e pesquisam e fazem o trabalho que eles deveriam estar fazendo, né? É porque, assim, no meu ponto de vista, acho que, assim, você tem que dar a informação completa. Eu acho que faltou, nem que fosse uma notinha de rodapé ali. O primeiro lugar é o Nintendo Switch. E não teve isso. E eu tenho muito medo, porque eu tenho muito medo de como a informação ela molda a opinião das pessoas que não estão inseridas naquele meio. Entendeu? Porque as pessoas falam, fake news em videogame, cara, existe. E uma notícia errada, ela pode gerar um efeito borboleta ali e acarretar um monte de opiniões erradas e equivocadas nas pessoas, entendeu? Por isso que eu acho que ele faltou um pouquinho de profissionalismo. Eu não sei se foi má fé, eu não sei se reproduziram a notícia do jeito que a Sony entregou. Eu acho que é mais isso. É mais isso. É preguiça de fazer uma pesquisa mais aprofundada. A gente não tá lá, não tem como a gente dar certeza, entendeu? Mas no meu ponto de vista, eu acho que faltou, sabe? Eu acho que não ia machucar ninguém, colocar nem que fosse ali, pequenininho. Observação, o console mais vendido foi tal. Tanto que muita gente de fora da bolha tava reclamando disso nos comentários. Tipo, quem foi o primeiro, sabe? Quem foi o mais vendido? E eu falei, de repente, não é uma paranoia minha. Realmente ficou estranho, sabe? Só lendo um comentário aqui, o Zé Renato. Eu acho que esse nome não é meio estranho, hein? Eu conheço esse nome. Cristina, do Twitter, pô. Pois é. Ele falou fora que isso gera uma desinformação absurda. Tem gente que acha que o Switch não vende porque não conhece pessoalmente ninguém com o Switch. Então, a gente na nossa bolha, a gente tem certeza, a gente sabe de todos Sim. os números. Porque a comunidade nintendista ela é muito engajada. Porque, por exemplo, se você chegar para um cara que é fã de PlayStation, falar o nome de 3 executivos do PlayStation aí, o cara não vai saber. Se souber, vai saber de um. O pessoal do Xbox conhece o Phil Spencer. Justo. Agora, se você perguntar pro Nintendista, o cara conhece o Reg, conhece o Doug Bowser, conhece o Iwata, conhece o Yamauchi, conhece não sei o quê. Sakurai. A gente sabe número de vendas, a gente sabe produtor, a gente sabe quem tá desenvolvendo o quê, a gente sabe tudo isso. Então o público é engajado, sabe? Só que fora dessa bolha é outro mundo. Tem amigo meu que não tem ideia que o Switch já vendeu mais do que, sei lá, Game Boy Advance, sabe? Tem amigo meu que não faz ideia. Eu recebi uma visita esses dias, eu tava jogando Monster Hunter Rise. A pessoa olhou assim, né? Falou, o que é isso aí? PlayStation? Eu falei, não, sério. E um PS Vita? Eu vi também. Tô jogando PS Vita aí. Então, sério, eu falei, PlayStation? Eu falei, não, Nintendo Switch. Caraca, o gráfico é assim mesmo, não sei o que. Cara. Então, assim, tem gente que não conhece esse universo. Tem muita gente no Brasil que não faz ideia dos números, da filosofia. Tem gente que não sabe nem que o Nintendo Switch existe, cara. Não é pouca gente, não. Posso garantir pra você. É um choque, porque na nossa bolha é algo muito comum. Mas o que tu ouve mais, o que a gente vê mais nos grupos, assim, quando entra alguém novo, que começa a participar lá, é a galera dizendo assim, eu jogava muito no Super NES, e agora eu tô comprando, tô voltando. Então, tipo, tu vê que tem gente que, tipo, abandonou o mundo dos games, tá voltando agora, então... Ele tá sendo uma redescoberta, assim. Eu acho que nem o Wii conseguiu ser tão... alcançar tanto, assim. O Switch, ele conseguiu uma proeza muito grande, que ele reviveu o Nintendista de Super Nintendo. Ele reacendeu a esperança da galera que foi fiel no Wii U, né? E ele tá fazendo muita gente conhecer mesmo. Conhecer. A minha namorada não conhecia nada de Nintendo, nada. Hoje ela é nintendista de coração e ela conheceu no Switch. Ela conheceu com o Mario Odyssey, entendeu? E não foi assim, algo que eu forcei, não. O videogame tá aí, você joga se quiser, entendeu? Então muita gente tá entrando nesse mundo com o Switch. E tanto que lá no nosso grupo eu tive que criar um tópico ensinando as pessoas a serem nintendistas, né? Porque a galera vem muito com um pensamento assim de funciona como um PlayStation, e não é. Então assim, você tem que explicar pra pessoa. A primeira coisa que você tem que falar pro cara, assim, pra tirar o elefante da sala é, meu irmão, não tem sistema de conquista. Não adianta... Não chora, é isso aí, viva com isso, e dali você explica como é que funciona, tudo mais. Então, a gente tem essa noção, porque todo dia tem muita gente que tá conhecendo o Switch agora, abrindo tópico lá e perguntando, pedindo dica e tudo mais. Então você vê que realmente o Switch, ele furou muitas bolhas, mas mesmo assim, tem muita gente que não faz ideia, entendeu? Por isso que eu acho que a notícia,
Ela tem um poder grande, porque muita gente pode deixar de conhecer um mundo muito legal, cara. Porque o Switch tem muito a oferecer, sabe? Você tem um console, não tô menosprezando os outros os demais concorrentes, não, mas assim, você tem um console que pelo menos um jogo vai te agradar, sabe? Você tem jogo de tiro, você tem jogo de luta, você tem jogo de plataforma, você tem RPG, o Switch ele é completo, sabe? Ele não tem aquela coisa. E a Nintendo, o pessoal fala da Nintendo, mas se você parar pra ver os exclusivos do Switch, os jogos não são parecidos entre si. Dificilmente você tem um exclusivo da Nintendo que é muito parecido com o outro exclusivo dela. Não na mesma geração, entendeu? Então, pô, eu fico chateado quando eu vejo que, às vezes, muitas pessoas se privam disso Fora Splatoon 2 e Splatoon 3, que vão ser iguais praticamente. Não dá pra saber, né? Mas eu acho que tem uma opinião, mas não é a pauta. E o Fernando? Sabe a impressão que eu tenho quando às vezes a gente entra nesse assunto? Porque entra basicamente na mesma ideia da E3, né? Tipo, qual a relevância que a E3 tem hoje, né? A gente já debateu isso algumas vezes aqui no canal. E a questão da mídia é basicamente a mesma coisa. A E3 ela precisa se atualizar, isso é fato, né? E a mídia precisa também. Porque você pega sites, né, digamos assim, especializados em games, né, eles noticiam as coisas como se eles fossem os únicos portadores da informação, o que não é o caso, sabe? Tem essa questão que o tio Bowser falou, da gente não conhecer, quer dizer, gente de fora não conhecer o Nintendo Switch, e isso a mídia em si ajudaria bastante se tivesse uma divulgação melhor. Por outro lado, a gente que tem esse acesso fácil à informação, né, consegue, tipo, facilmente ver o que é uma notícia falsa, o que é uma notícia com meias verdades, o que é uma notícia tendenciosa, o famoso clickbait. Então, a impressão que dá é que parece que eles acham que a gente não vai atrás da informação correta, né? Então, quando às vezes são desmentidos em redes sociais, coloca lá só uma atualização no site e fica tudo certo como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Hoje eu já não acompanho tantos sites de notícia, sabe? Tipo, Switch Brasil mesmo, que é o canal do Felipe, o site do Felipe, né? Que para mim é um dos que mais informam bem sobre Nintendo. Eu nem entro no site deles. Eles postam alguma coisa no Twitter, eu vou lá e clico no link, aí o link leva pro site em si, eu vejo a notícia e acabou. Sabe? Então, a informação, você pode seguir a própria informação também, até da própria empresa que você quer obter a informação, sabe? As redes sociais, enfim. Então, a impressão que me dá é que parece que eles pararam no tempo, assim, sabe? Eles acham que a gente ainda tá naquela época das revistas, sabe? Tipo, a gente vai noticiar, a notícia vai chegar bem depois para eles e eles vão engolir o que tá escrito ali, entendeu? Já não é mais assim, sabe? A notícia agora ela é uma coisa tão instantânea que o cara publicou agora ali no site, falou um monte de groselha e vai ter um monte de gente dando hate. Eu quero só dizer eu quero só comentar até uma coisa, a gente falou da IGN no Brasil, mas uma pelo menos que eu tenho tido, a gente não vê tanto falar sobre, mas que tá fazendo um trabalho bom na cobertura principalmente de jogos da Nintendo, faz reviews bem legais, assim, pelo menos daquilo que eu li, tem que dar uma olhada de novo, faz tempo que eu não vejo, mas a GameSpot Brasil tava muito melhor que a IGN até certo ponto, assim. Eles estavam com um staff mais coerente, assim. Só que o pessoal quase não ouve falar muito deles, eu tava né? vendo notícia deles esses dias mesmo, acho que foi até ontem. Eu entrei, acho que alguém compartilhou um link e eu entrei, comecei a dar uma olhada no site em si, e de fato, eu concordo com você, Misael. Eles têm assim, pelo menos um cuidado maior, né, ao noticiar as coisas. Eu senti isso também, sabe? Mas é uma coisa que você sente aqui e ali, né? Não é aquela coisa que você fala, porra. Ah, né? não, eles saíram já do Brasil, eles não estão mais no Brasil, o site deles saiu do ar. Quando eu vi, eles estavam indo bem, assim, agora... eu acho que eu vi o site de fora, pra ser sincero, né? Mas aí a gente falando site de fora,
é diferente, né? O tratamento. Eu vejo um pouco de diferença. Olha, Você entendeu? olha só, rapidinho. O Gramilic falou uma coisa aqui. Ele diz aqui: quando são desmentidos e corrigem ainda tá bom. Pior que quando são desmentidos e atacam a comunidade. Só que eu acho ruim também, cara, quando você joga a bomba, a pessoa tem ciência que vai dar ruim, e depois ela só manda uma latinha. Ah, desculpamos por que a gente errou. É porque assim, a gente fala em imprensa hoje. O que é imprensa hoje? Antigamente, imprensa era o quê? Jornal, TV, rádio. Hoje o escopo é muito maior, porque tem internet, e dentro da internet você tem várias ramificações ali. YouTuber não deixa de ser imprensa, né? De certa forma. O Israel é jornalista, pode me corrigir, não sei. Mas não deixa de ser imprensa. Então, assim, Aí as pessoas falam, você tem que saber filtrar a informação. Cara, será que eu tenho que saber filtrar ou a informação tem que chegar em mim de jeito decente, sabe? O correto da prática, né, que a gente falaria assim, a apuração de um veículo sério que vai trabalhar e vai se vender como uma fonte séria de informação, ele tem que fazer a apuração correta, ele tem que ouvir os lados, ele tem que ter pelo menos 3 fontes que comprovem aquilo que está sendo dito. Se for um release de uma empresa, tu tem que ir atrás das informações para complementar. Tu não pode só, pegar e largar no impulso para tentar sair antes que os outros e ganhar visualização, e tu tá passando uma informação errada. Tua responsabilidade é fazer o correto. Só que a gente aqui no Brasil tem essa coisa assim de ter muito site feito por fã, feito por pessoas que não têm o trabalho, não têm a formação necessária, ou por pessoas que são jornalistas medíocres mesmo e que acabam fazendo um trabalho medíocre. No caso do Felipe, mesmo ele não sendo um jornalista, eu acho que o trabalho de apuração dele é melhor do que boa parte dos jornalistas que a gente tem aqui. Então aí exatamente, eu acho que é legal. Só que aí no momento que a pessoa comete um erro, e eu acho que isso é uma falha do Twitter, que não permite a pessoa reeditar, ela não quer perder aquele engajamento que ela teve, exatamente. Na então postagem. Ela não apaga, ela não se retrata, ela não diz que deu tudo que fez errado, e ela pega e simplesmente posta depois um post que não vai dar tanta visualização pra tentar não mostrar que tá errado, porque eu não vejo problema. Se tu tá errado, tu vai lá e assume que tu tá errado. Qual é o problema disso? Sabe? Tu é humano. Tu não tem que saber tudo, mas as pessoas insistem, não, mas eu não posso passar uma imagem que eu fiz alguma coisa errada, senão nunca mais vou ter credibilidade. Não é assim que funciona. Tu tem que conquistar a confiança das pessoas. No momento que tu pega e tu não te retrata de algo que tu falou, que tu leva um assunto como se fosse verdade, tu distribuir como se fosse verdade, tu não faz mais nada além disso, aí tu acaba fazendo algo que tá eticamente incorreto, né? E até vou lançar aqui pra vocês, que é um comportamento que eu vejo, que eu acho muito, muito, muito ruim, assim. Não todos, né? Mas grande parte dos jornalistas, assim, do meio gamer no Brasil, eles têm um costume de estigmatizar o seu público. E eu não gosto muito disso. Porque eu até estava conversando sobre isso em off com uma rata. Assim, se você é vendedor, você tem um público cativo ali, seu produto está sendo vendido para eles e você está crescendo, você não fica xingando, falando mal, estigmatizando aquelas pessoas que te dão dinheiro, que te dão credibilidade, que te dão prestígio como profissional. E eu vejo que hoje é muito assim, você lança uma notícia, você lança um artigo, você lança uma opinião, a comunidade, não gosta, ela se defende, principalmente quando a gente fala de Nintendo, né? Porque a gente é acostumado a ver um tratamento que, não é tão legal. E quando a comunidade se defende, o jornalista, o influencer, seja que for, chega lá e estigmatiza. O gamer não presta, o nintendista não presta, a comunidade é tóxica. Só que, assim, se você entra num grupo de anime, você vai ver que todo mundo tá falando que o otaku não presta porque o otaku é tóxico. Se você entra num grupo de heavy metal, o Fernandão curte metal também, que eu sei, você vai ver que todo mundo tá falando que metalheiro não presta porque metalheiro é tóxico. Então, assim, a questão de ser tóxico ou não, isso é inerente ao ser humano, amigo. Não é o gamer, não é o nintendista, não é... E eu vejo que tem um esforço, sabe, para estigmatizar a comunidade de Nintendo hoje em dia. E isso é muito chato. Eu vejo que Por que isso acontece? Eu não sei, não sou sociólogo, mas eu vejo que a popularidade da marca em si estar crescendo meio que gera um pouco disso. Porque tudo que fica popular conquista haters.
Então, se tem haters, tem alguém defendendo. O cara defende, aí é chamado de fanboy. Daí o cara fica puto. E é aquele ciclo, né? Que nunca vai acabar. Eu só acho assim, no caso, por exemplo, a gente tá falando assim, na questão da Nintendo ali, tá, houve caso, deu dar uma coisa assim, a pessoa tenta estigmatizar, mas é porque tem um movimento, principalmente, a gente viu isso nas questões do Xbox, e no Xbox Mil Grau, que foi um movimento mais tóxico, que agredia as pessoas, ia para contra o jornalismo, porque... E aí eu acho que entra mais na questão política também, que a extrema-direita usou muito os gamers nos Estados Unidos para tentar montar uma base que para eles ali, que acabou culminando na história do Trump. É um exercício mais da gente voltar e olhar atrás. Mas os gamers acabaram sendo muito influenciados por essa extrema-direita e acabou se tornando, vamos dizer assim, o Gamergate começou com essa ideia de vilanizar a mídia. Sabe? Tipo, no Gamergate teve essa ideia de que, não, mas tem que ver que a mídia ela é comprada, a mulher lá, surgiu um papo que uma mulher, uma game dev, tinha um relacionamento com um cara que era reviewer, e aí os caras que não foi provado até hoje que isso aconteceu, e começaram a agredir, começaram a ir pra exposição de dados pessoais da pessoa, começaram a fazer coisas horríveis com ela, e aí se criou uma comunidade muito tóxica dentro da comunidade gamer, e é por isso que depois de um tempo o gamer ficou muito associado a incel, né? Então esse movimento acabou pegando muito no Xbox aqui por conta de grandes canais como o Xbox Mil Grau, que foi o problema todo que deu, toda a merda que explodiu ali. Então no momento daí, ok, teve esse caso foi realmente um caso grave. O fato do cara incentivar a galera a ficar cobrando friend code da guria que fazia reviews também na época, que eu acho que não é necessário, tu não precisa de uma coisa dessa. Ela deu 8 pro Cuphead porque ela gostou do jogo, mas ela não achou o jogo tudo isso. Qual é o problema? Se ela não achou o jogo tudo isso, é a opinião dela. Se ela conseguiu embasar isso na review dela e ela explicou direitinho, o fato de ela ter jogado mais ou menos não vai mudar. Ela jogou, se ela conseguiu virar em 8 horas o jogo, beleza, ela virou em 8 horas o jogo, fez o jogo e se criou, e aí criou toda essa questão do machismo. Agora, toda vez que alguém que vem um babaca, porque toda a comunidade vai ter um babaca, sonista, pecista, nintendista, sempre vai ter um babaca. O babaca vai lá e faz um comentário, e tu estigmatizar a comunidade por conta disso, aí que é o problema. Né? E que isso que a gente vê acontecer muitas vezes. Porque até o momento tu pegar, querer estigmatizar por um anônimo com um perfil de foto de anime que vai te atacar e tu querer dizer que é todo mundo que tá fazendo isso, quando na verdade tu fez uma opinião errada, tu sabe que tu tem uma opinião que foi uma opinião agressiva contra a comunidade, e aí tu querer justificar que todo mundo tá te criticando por causa de machismo, aí é um problema, porque não é disso que tá sendo falado, né? Não é questão, não tem nada a ver com misoginia nem nada nesse ponto de vista, né? Vamos dizer assim, a gente tá pegando um caso que aconteceu recentemente, né? Como exemplo, sem citar, obviamente, mas eu acho que é um problema, assim, tu querer daí, não, agora eu vou estigmatizar toda a comunidade que vier me atacar. Aí tu tá fazendo uma coisa errada. Até porque vira um mecanismo de defesa muito fácil, né? Toda vez que exatamente. você fala, tá me atacando, a comunidade é um lixo. Exato. Estão me descreditando aí, mas descredita a comunidade daí, porque, realmente, olha aí, atacaram fulana e vão atacar todo mundo e eles são assim. Não, o caso é a menina lá que cobrou a Nintendo. Ela tem 2 milhões de seguidores, cobrou a Nintendo por Ocarina of Time, dizendo que a Nintendo prometeu, sendo que essa promessa nunca foi feita. As pessoas corrigiram. A maioria, cara, se você ler os comentários, eram pessoas corrigindo. Só que tinha 1 ou 2 babacas xingando ela lá, e o que fizeram? Pegaram os 2 babacas, ou 3 lá, que xingaram ela e falaram: olha como é que nintendista é. É complicado, pô. É complicado, porque todo mundo que corrigiu na boa ficou estigmatizado, entrou no mesmo saco que essa galera aí. Então, assim, eu acho que é muito fácil, né? É uma blindagem isso. Porque vou tomar até de verdade, não sou host, né? O nosso chefe tá aqui, mas eu vou até perguntar pra vocês. Jornalista pode falar o que quiser no Twitter, desde que seja o perfil privado dele? Pessoal, eu acho que não. Já adianto que eu acho que não. E assim, a pergunta não é nem pra gente achar o que é certo e o que é errado. É mais pra gerar o debate mesmo, entendeu? Então, vocês acham que, é legal? Eu acho que não. Eu acho que tem a liturgia do cargo. Assim, pode falar o que quiser, só que tem que arcar com as consequências. Tem que estar sujeito a ser corrigido, a ser repreendido, entendeu? Normal.
Eu não acho que a gente teve muitos casos de cultura de cancelamento na nossa comunidade esses dias, né? A gente teve muito esse burburinho, muitas denúncias, foi aquele Até o tio Bowser. eu já fui cancelado. Eu já fui cancelado. Então, assim, eu não acho que esse seja o caminho. Eu não acho que você tem que chegar e fazer uma caça às bruxas e falar, fulano de tal, falou não sei o quê, vamos todo mundo xingar o cara, acaba com ele, não sei o quê, não presta. Porque, assim, as pessoas erram, gente. As pessoas erram. E existe lei para isso. Existem regras na sociedade para isso. Senão a gente vai viver bestializado, entendeu? Então, assim, eu acho que não é assim que funciona, mas você também tem que ter, você enquanto profissional, da informação, como influencer, você tem que entender o que você fala ali no seu perfil pode influenciar um monte de gente, cara. Porque, assim, isso é o que eu vivo falando isso. Mais uma vez, são dados tirados da nádega, tá? Eu não tenho vazamento nenhum. Mas eu vivo falando pra minha mulher o seguinte, que as pessoas do Brasil são muito carentes de ídolos, né? A gente não consegue discutir ideias, a gente só consegue discutir pessoas, entendeu? E o ser humano, cara, ele é carente, entendeu? Você quer o conforto, você quer o quentinho de pertencer a algo maior o tempo todo. Alguns encontram na política, outros na religião, outros na console war, entendeu? Cada um dá seu jeito. Só que o cara, ele quer ter certeza de que ele tá do lado vencedor, sempre. Entendeu? Por isso, quando você posta uma foto de um jogo de Switch, o cara vem falar 300 conto por essa porcaria. Ele não tá falando isso porque ele acha isso, ele só tá copiando o argumento de alguém porque ele quer ter certeza que ele fez a escolha certa na hora de comprar o console dele. Só que quando uma pessoa irresponsável, sei lá, um jornalista muito influente chega e fala porque Nintendo é ruim, porque é tudo caro e não sei o quê, ele tá alimentando esses caras, entendeu? Ele tá contribuindo para esses caras virem perturbar você por você simplesmente estar jogando videogame. Eu não acho isso legal, entendeu? Porque, por exemplo, criou-se uma mística no Brasil que só a Nintendo custa R$300. Por quê? A mídia tem sua contribuição nisso aí, entendeu? Tem sua contribuição nisso. Eu vi jornalista de veículo grande reclamando, essa comunidade, não sei o quê, comparou com o Xbox Mil Grau e falou, se você tem dinheiro para comprar jogo por R$300, o problema é seu, mas eu não tenho. Então, tipo assim, para mim é uma opinião que ela tem o direito de ter, mas é irresponsável, ela tem que arcar com as consequências de ter uma opinião dessa. Por quê? As outras empresas não têm jogos a R$300, tem a 350. A questão do jornalismo de games, principalmente aqui no Brasil, não é tratado de forma profissional, né? Tu tem os caras que são jornalistas, tu tem os portais e ninguém leva a sério. Então, por ninguém levar a sério, fica assim, meu perfil é aberto, eu falo o que eu quiser no meu perfil, e eu não quero pagar por isso depois, caso aconteça alguma coisa. Às vezes acontece. Já teve gente que perdeu o emprego por conta de besteira que você acaba falando, né? Claro. No seu perfil pessoal. Assim como qualquer pessoa. Se eu falar alguma bobagem no meu perfil e o meu empregador ficar sabendo, alguém mostrar pra ele alguma coisa que eu não deveria estar falando, eu vou ter que arcar com as consequências disso. E agora, eu acho que a mesma coisa se aplica aqui. Claro que não vai ter uma IGN da vida que vai ficar olhando os tweets dos seus funcionários e dizer que eles estão errados em emitir as opiniões deles. Mas isso tem que ficar bem claro também no que eles estão dizendo. Tipo, isso aqui não tem nada a ver com essas são minhas opiniões, não tem nada a ver com as opiniões da empresa. Nesse caso aqui, a gente acaba misturando porque não tem essa diferenciação, né? Exatamente. Entendeu? A única coisa que me incomoda é que muitas vezes a pessoa... Eu concordo que acho que assim, é o perfil pessoal, não está atrelado ao trabalho da pessoa, beleza. Eu já questionei muito, né, até criadores de conteúdo, de fazer o quê? Separar o pessoal do trabalho, sabe? Hoje a gente vive essa questão, não vou nem entrar no âmbito político, mas a gente vive toda essa polarização, sabe? E muitas vezes o cara começa a alimentar o hate, sabe? Seja para a esquerda, seja para a direita, sabe? E ele esquece que o público dele tá dos dois lados. Aí ele separa, entendeu? Aí ele começa a perder seguidor de um lado, às vezes ganha seguidor de outro, sabe? Mas ele vai ficar alimentando sempre aquele público, né, que vai sempre, digamos assim, endeusar ele. Quando vem alguém que fala alguma verdade, ele vai se vitimiza. Não, tá me atacando.
porque agora eu não posso mais falar, sabe? Então eu já falei muito isso, não é nem questão de cagar regra nem nada, mas acho que as pessoas que estão expostas, né, criadores de conteúdo, youtubers, né, streamers, precisavam entender isso. Não quer falar de, sei lá, questões políticas? Fale, sabe? Mas entenda que o seu público, embora eles sejam só, também tem lado, sabe? Então você não pode simplesmente chegar e ficar batendo de um lado, sabe? E esquecer que parte desse público também tá do outro. Então, tipo, sabe? Seja responsável pelo que você fala e aguente depois as consequências do que você tá falando e não se vitimize, sabe? Que isso acontece muito, sabe? Tipo, de um lado tem um pessoal que tá, sabe? Pô, verdade, eu concordo com você. Do outro tem um pessoal que, pô, você tá pecando nisso, né, meu? Pô, não é assim também, que não sei o quê, sabe? E aí houve uma pessoa, chega uma pessoa que fala um pouco mais alto, vamos falar assim, não, mas a comunidade nintendista é tóxica, sabe? Tipo, maldito dia que eu falei... maldito dia que eu falei que a comunidade nintendista era de boa, sabe? Como eu já vi falando aí, certas pessoas. Então é complicado, sabe? Seja responsável por transmitir a informação, sabe? Mas não fique alimentando hate. Porque, infelizmente, a gente vê muito isso acontecendo ainda, sabe? Já não deveria, no momento que a gente tá, isso já deveria ter sido, sabe, superado faz tempo. Eu vou te falar, Fernandão, eu acho que isso vicia, sabia? Eu acho que... Então, a impressão que me dá é essa, sabe? Que parece que é um vício, sabe? De tipo, sabe, ficar nesse ciclo, entendeu? Porque nós três aqui, nenhum de nós três é jovem mais, né? Mas a gente já foi meninão, a gente sabe que aquela coisa de discordar de tudo, de ter opinião destrutiva sobre tudo, de ser negativo sobre tudo, dá uma falsa sensação de poder, de porra, eu sou inteligentão, eu sou do contra pra caramba. E eu acho que às vezes isso vicia um pouco. E se você parar pra pensar, essa galera é a galera mais nova, sabe? Então é o pensamento revolucionário, né? O engajamento negativo também é engajamento, cara. Entendeu? É verdade. Aquela ilusão do cara que acha que dar dislike num vídeo no YouTube vai prejudicar o cara que ele não gosta. Na verdade, você tá ajudando ele, porque também é engajamento. Entendeu? Tá dando então, view, assim, né? Mas o dislike, inclusive, conta como engajamento, nem tem engajamento negativo, né? Então, porque é uma coisa intrínseca. Às vezes o cara tá tão ali predisposto a discordar de tudo, de achar tudo. Porque assim, o Switch tá popular, o Nintendo tá voltando a se estabelecer no Brasil, então isso vai fazer a galera que, pô, a gente é emoção, sabe? É o que eu sempre falo, acho que assim, imparcialidade na mídia é utopia. Uhum. Sempre vai ter um pouco de parcialidade. Mas é o que eu sempre falo. Eu falo o seguinte, notícia, ela tem que ser imparcial. Um artigo, o fato ele é imparcial. Exato, a verdade é imutável. Agora um artigo, alguma coisa assim, beleza, cara. O cara pode ter a opinião dele ali e a gente discordar, entendeu? O que eu vejo é que no Brasil, infelizmente, a notícia é enviesada. Aí é que tá o problema. Pega aquele exemplo da Tecmundo na calculadora, né, cara? A forma como eles começam ela, depois lá no segundo, terceiro parágrafo que eles vão dizer que é de outro developer. Mas o começo deles é dizendo a Nintendo tá lançando uma calculadora. Tipo, não é a Nintendo que tá lançando. E, tipo, por que tu bota isso? Qual é o porquê? Tem dezenas de pesquisas que apontam que o brasileiro só lê, no máximo, a manchete e o primeiro parágrafo, né, cara? Então, assim... Aí quando tu pega, por exemplo, um Life of the Black Tiger lá, que saiu no PlayStation em 2019, que era um jogo cagado. Tu acha que alguém disse que foi a Sony que lançou? Ninguém diz. Não, obviamente, né? Tipo, não é um jogo da Sony, Deus o livre, né? Daí não vão botar, tipo, a Sony lançou na sua história. Mas se é na Nintendo, eles querem fazer a brincadeirinha, né? É a própria Sabec que lançou a calculadora, lançou o calendário do PlayStation 4 também. Então, assim, é o que eu falo. O problema pra mim, a raiz do problema é esse, sabe? Eu vou pegar um exemplo que a gente teve uma situação em 2019 também, que me incomodou muito. E como eu disse, eu trabalhei em jornal e eu sei como isso deveria ter sido resolvido, tá?
Eu não sei. Vamos começar pelos fatos, tá? A IGN Brasil fez uma review de Days Gone em. Deixa eu pensar, 2019? Foi 2019 mesmo que eles fizeram. Aí o jogo saiu. Eu não sei se vocês lembram da review, se vocês lembram quanto é que o jogo tirou, se vocês lembram de alguma coisa disso, dessa repercussão. Não. Tá. A IGN Brasil lançou a review. Agora eu perdi ela aqui, eu tinha aberto ela aqui pra gente poder ler. Certo. Deixa eu pegar aqui. A IGN Brasil. Days Gone Review. Tá. Aí os caras pegaram. O cara fez lá a review. Majoritariamente as notas foram 6 a 8 pontos, porque o jogo era ruim. Tinha muito problema, tinha bug, tinha um monte de coisa, caralho. O cara que fez a review aqui no Brasil tava emocionado com o jogo. Aí ele coloca assim: prós do jogo, né? Sensação de viver o apocalipse, protagonista carismático à sua maneira, não sei o que isso quer dizer. Hordas de frenéticos são assustadoras, variedade de tarefas, horas e horas de jogatina. Contras: bugs de áudio e imagem, constantes quedas de frame, loadings extremamente demorados. Nota: Nossa. 9. Incrível. Meu Deus. Tá? No mesmo dia, aí o Rodrigo Dias, que era o cara que fazia as reviews de Nintendo, Rodrigo Russano aqui, mas eu já te conhecia como Rodrigo Dias, foi lá e fez a review de Link's Awakening, né? Prós: novo visual encantador, grandes melhorias na jogabilidade, continua extremamente divertido. Contra: alguns problemas com frame rate, pouca quantidade de extras. Beleza. Nota: 8. Ótimo. Aí a gente ficou assim: porra, meu, mas como assim, cara? O jogo cheio de problema. Todo mundo tá chamando de medíocre. Vocês deram 9. Por que vocês deram um 8 pra um jogo que vocês basicamente só elogiaram e tem só um pouquinho de problemas técnicos de queda de frame? Aí o cara vem me dizer: mas tem que ver que não são duas pessoas diferentes que fizeram a review. Beleza. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Teve um jogo do Inter e um jogo do Grêmio no mesmo dia, na época que eu trabalhava no jornal. Eu fazia nota dessas porra desses jogos. Eu odiava fazer isso porque eu odeio futebol. Fui lá e fiz a nota do Grêmio. O Grêmio jogou mal, empatou em casa com o Atlético Paranaense, que era, sei lá, zona de rebaixamento. Eu botei a nota do time 6. Meu colega, que nunca tinha feito a porra da nota de jogo, foi lá, o Inter perdeu e ele deu nota 8 pro Inter. E os caras cagaram a nossa cabeça a pau. Nosso editor chegou e disse assim: cara, o editor que editou isso aqui, que editou essas duas reviews, ele devia ter olhado as duas reviews, visto o que aconteceu nos jogos e ter dito: tem uma coisa errada aqui, e conversado com vocês antes de publicar a nota. E foi a mesma coisa que eu disse pra ele: cara, quando tu tem um jogo que o cara fala mais mal do jogo nas questões técnicas e o jogo tem uma nota maior do que o outro jogo que teve praticamente nenhum negativo, por que o jogo que teve menos negativos tem uma nota menor? Por mais que sejam pessoas diferentes, fica meio incoerente, né, cara? A sensação que dá é que a métrica é completamente diferente. Não existe métrica. Aí é que tá. Aí, tipo, o cara que fez lá é um cara que era super entusiasmado com o jogo, que é um sonista super entusiasmado. A gente ficou sabendo disso depois. O Rodrigo Dias, por mais que ele discutiu com a gente ali, ele era um cara que, tipo, ele entrevistou a Numa, ele foi na E3, ele conheceu a galera da Nintendo pessoalmente, mas ele tava fazendo o trabalho dele da forma coerente. Só que dentro do veículo isso ficou fora da casinha. Então, mas a IGN é sonista. Não é que a IGN é sonista. O editor não foi coerente o suficiente para que tivesse um balanço entre as duas reviews. Então aí um jogo saiu extremamente entusiasmado de um cara que talvez era muito fã da empresa e não conseguiu separar uma coisa da outra, e o outro foi o cara que foi sensato e fez aquilo mais ou menos daquilo que estava dentro da qualidade do jogo dele. Né? Eu consegui ver, assim, essa questão, porque aconteceu muito próximo as duas coisas, então deu pra ter essa clareza do que estava acontecendo ali, né? Inclusive, essa é uma das pautas, né, que a gente trouxe para hoje. Existe imprensa, existe mídia sonista? Quero saber do Fernandão. Eu achei que a gente já tava falando. Ele já até riu, eu fiquei curioso para saber a opinião dele. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Claro. A minha opinião sobre isso é que a pessoa que tem um engajamento maior, que ela tem um número maior de seguidores, ela precisa ter uma... A gente já falou isso, mas eu vou falar mais uma vez. Ela precisa ter responsabilidade com o que ela fala. Porque a partir do momento que ela digita um negócio, ela lê e publica, ela tem que segurar o rojão. Agora, quando ela vê que o negócio que ela deu o tiro tentando acertar uma coisa, só que ela acertou a outra, aí ela começa a chamar os seus minions, vamos dizer assim, aí complica as coisas, né?
Porque geralmente essas pessoas, elas montam um exército. Direto ou indiretamente, elas montam um exército. É porque é meio injusto, né, cara? Porque, por exemplo, nós somos uma comunidade pequena. Aí, sei lá, vou dar um exemplo aqui de um cara muito grande, David Jones. Sei lá, Felipe Neto. Vamos falar do Felipe Neto, que não tá não tá no meio, então acho que fica mais justo. Sim. O David Jones, ele já teve algumas rusgas com a comunidade, e o Felipe Neto já é uma pessoa, né, totalmente fora desse eixo. Sei lá, se o Felipe Neto chega e lança um artigo, faz um tweet depreciativo com inverdades, alguma coisa sobre Nintendo, e a comunidade se ofende. É meio injusto, porque se eu e você, e o Misael, ou o Fernando, a gente for lá corrigir o cara, provavelmente a gente vai ser cancelado pelos seguidores dele. Entendeu? Sim. Porque o cara tem um engajamento absurdo, nós somos anônimos. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que a responsabilidade é crucial, cara. Por isso, quanto mais engajamento você tem, mais você tem que pensar antes de twittar, sabe? Entendeu? Porque, cara, não é assim. Não é, eu estou no meu perfil pessoal, eu estou blindado, eu posso falar o que eu quiser. Você pode falar o que você quiser. Então, se a gente for parar para pensar por esse ponto, muitas das coisas que o pessoal lá da Xbox Mil Grau falou no Twitter pessoal dos caras. E aí? Eles não falaram no canal deles. Então, assim, entendeu? Muita gente aí que já foi cancelada, muita gente famosa que foi cancelada, falou besteira em redes sociais pessoais, perfis pessoais. Nem por isso deixaram de ser cancelados, entendeu? Então, é o que eu sempre falo, cara. Tem que ter responsabilidade. Você tem um poder nas mãos. Engajamento, de certa forma, é poder. Uma palavra mal encaixada, uma frase mal encaixada, você pode iniciar ali uma guerra entre comunidades. E as pessoas hoje, elas estão muito à flor da pele, elas são muito binárias. É sim ou não. E se a pessoa discorda do meu ponto, ela é minha inimiga, sabe? Ela não é um ponto de discordância, ela é minha inimiga. Os caras brigam, cara, por causa de Naruto e Dragon Ball. Eu não tô zoando, não. Os caras brigam de se xingar, de xingar a mãe, de ofender. E você acha que os caras não vão brigar por causa de videogame? Os caras não vão... Então, assim, é perigoso, sabe? Porque você tem que ter essa responsabilidade, porque você pode acabar causando um mal-estar em escala gigantesca, sabe? Eu acho que isso passa muito pelo que você falou sobre a pessoa querer fazer o seu dinheiro valer. Por ela ter tomado a escolha de uma plataforma X ou Y. Sim, com certeza. Então... Com certeza. É aquela coisa do conforto, do psicológico, de tipo, eu quero me colocar no time vencedor, eu quero validar a minha escolha, entendeu? Exatamente. Visual o cara que tá jogando Nintendo, porque é assim... Antigamente eles faziam isso com o Xbox, diminuiu pra caramba. Por quê? Por que diminuiu? Porque agora a Nintendo tá só crescendo no Brasil, entendeu? Então meio que trocaram o alvo, porque os caras estavam no topo durante muito tempo. O PlayStation 4 foi um sucesso, gente, pelo amor de Deus. Então ali no íntimo do cara ali, no mental dele, ele tava no quentinho, ele, tô ganhando, tô na comunidade certa, disponível, o console é o melhor, bababá. Tanto que tem muito essa coisa, né? Quando você discute com um cara que ele é muito aficionado por Sony, ele sempre vem assim, por que eu devo escolher o PlayStation? Porque o PlayStation tem os melhores jogos. Tá, baseado em que você fala isso? Sabe? Existem dados que comprovem isso? Onde que tá escrito? Tem um comitê internacional lá que dita lá, os jogos da Sony são melhores. Pá, carimbo. Não existe isso. Isso vai do jogador, cara. Pra mim, os melhores são os jogos da Nintendo. E acabou, entendeu? Então, é isso que eu vejo, sabe? Tem muita questão social mesmo. Isso é uma questão social. O cara, a gente viveu tempos difíceis, pandemia e tudo mais, agravou muito isso de... O cara tem que se sentir confortável. Ele tem que estar do lado certo na política, do lado certo na discussão, do lado certo no futebol, no BBB, no videogame. Não foge disso. Não foge disso. Antes... E aí entra uma questão também da representatividade, né? Não falo nem o termo representatividade do termo correto, mas você ser representado por alguém. Então, eu ia falar isso agora. A partir do momento que você tem uma grande relevância, se você é um youtuber, tanto faz, é um criador de conteúdo, né? É um influenciador em algum sentido, sabe? Você ganhou notoriedade, você ganhou muitos seguidores, aqueles seguidores deixam de ser seus seguidores para ser fãs,
né? Sim. Então, a partir do momento que alguém, digamos assim, te contraria, né, em termos de opinião, né, aqueles seguidores que já não são mais seguidores passam a ser fã, né, eles se inflamam, né, eles chegam ao ponto de falar, porra, o cara tá falando mal do cara ali que tá representando a gente e tal. Então, é por isso que eu acho que essa questão de você procurar um ídolo, sabe, é uma coisa assim, que traz mais pontos negativos para a questão de comunidade e tudo mais, né? A gente vê, às vezes, pessoas, né, que tem canais de Nintendo, né, que supostamente são nintendistas, né, que vive falando groselha aí no Twitter por questão de engajamento, sabe? E você vai ver muita gente defendendo o cara, sabe? E às vezes o cara tá totalmente fora da noção, sabe? Ele perdeu completamente a razão. Se for o Danilo, eu sou defensor do Danilo. O Misael até fica me sacaneando falando que eu sempre defendo o Danilo. Não, a questão não é só ele, o tio, sabe? Não, tô brincando. É assim, eu tenho minha opinião com ele, mas eu nem vou expressar aqui, não é o caso, entendeu? É uma questão de, tipo, você ver o quanto, às vezes, você falar com uma pessoa, né? Às vezes o tom que você fala, as pessoas entendem que você tá atacando. E não é, sabe? E aí vem aquela enxurrada de seguidores pra cima de você, e às vezes o cara nem faz parte dessa cultura de cancelamento, mas os seguidores vão lá e te cancelam, sabe? Não, assim, eu concordo com você, mas eu acho que assim, a gente precisa dessas figuras, sabe? Eu acho que toda comunidade tem os seus vilões, tem o cara que fala besteira, o cara... Na minha opinião, assim, de verdade, eu não acho ruim, não. Eu acho que é legal, cara, porque inflama a discussão, entendeu? Só um pontinho rápido. O problema é que nessa briga só pende pra um lado. Porque se a gente tenta opinar alguma coisa, trazer informação real, a gente é taxado de fanboy. A gente já discutiu no privado que a gente precisa de um... O Fernando falou que isso é meio ruim, mas de uma certa forma há males que vem para o bem. Porque a gente precisa também de uma pessoa desse lado para falar. Porque para existir um debate, precisa ter dois lados, ou três, ou quatro. Quando só um lado fala o tempo todo, é complicado. Mas assim, gente, eu tô falando da situação assim. Usei o Danilo como exemplo, vou usar de novo. Sei lá, o Danilo chega e fala até onde faz ser um degol capado. Todo mundo fica puto, todo mundo discute, mas assim, não mudou nada. Outra coisa é uma pessoa grande chegar lá e falar, pô, vendeu a informação errada, tipo, Central, que é um canal, assim, difícil. Chegar e falar, Nintendo tá vendendo calculadora por R$50. Mas quem que vai definir quem é grande e quem não é? Não, eu tô falando, quando a gente fala de grande ou pequeno, a gente fala de engajamento, número de seguidores e tudo mais. Pô, Central é um canal muito grande, cara. A informação corre muito, cara. Então, se o cara chegar e falar assim, ó, Nintendo tá vendendo calculadora a R$50, isso fura a nossa bolha. Isso vai atrás de gente que, pô, que não faz parte da nossa, da nossa comunidade, entendeu? É o que eu te falei, muita gente acredita mesmo, cara. Muitos amigos meus que têm PlayStation acreditam nisso. Isso, pra mim, é um problema. Porque isso gera uma certa antipatia, uma predisposição à antipatia das pessoas com a empresa. E muita gente, pô, pode estar se privando de conhecer, de jogar um Mario Odyssey, de jogar um Breath of the Wild por causa disso. Mas é o que me irrita muito, principalmente quando falo na questão de precificação dos jogos, porque mesmo nos grupos de amigos, de pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão jogando, que gente que domina a história, que tem os dois consoles, o cara sempre me vem com o papo, mas é mais caro na Nintendo, a Nintendo cobra mais caro. Tipo, cara, não é isso que acontece, você sabe muito bem que não é verdade. E tu pega lá e compara os preços dos dois jogos. Mas aqui eu comprei na Magazine Luiza. Daí, tipo, meu, foda-se, cara, não é Magazine Luiza, não vende os jogos na digital. Digital, o preço é outro, o preço oficial é outro, vocês têm que entender isso. Mas por que a Nintendo cobra tão caro os físicos dela aqui no Brasil? Daí tu tem que explicar tudo. E as pessoas não têm vontade de entender. E aí eles ficam achando que tu tá sendo... passador de pano. Passando pano, que tu tá sendo radical, que tu tá sendo minion da Nintendo, tipo, só que as pessoas simplesmente não querem a informação. Aí tu explica pra elas, tu diz, sabia que se tu pegar
E no caso, antigamente, né? Mas pegar o eShop, o Save Coins, você consegue comprar esse jogo mais barato que qualquer outra eShop, qualquer outra loja digital. Sabia que se tu for comprar a Celeste, tu vai pagar mais barato, que o Hollow Knight vai pagar mais barato. Tem um monte de jogo até... Ah, mas no AAA não tem nenhum. Aí eu peguei lá o NBA 2K, saiu no mesmo dia que no PlayStation, tava R$50 mais barato. Ah, mas daí vai rodar que nem lixo. Daí, vai se fuder também, tá ligado? Aí não tem mais o que discutir, porque toda vez eles têm que vir com argumento pra isso é ter chato. mérito. Mas é o que eu tô te falando. É isso que eu falo, o perigo de, sei lá, uma pessoa muito grande correr uma informação que não é verdade. Esses dias lá do grupo falaram assim, os jogos indie no Switch são mais caros. Por quê? Porque a Nintendo cobra mais na porcentagem em cima das vendas dos jogos na eShop. Não é mentira. Isso é mentira, tá? É mentira. É tabelado. Acho que só a Epic, não é? Que vai diminuir a porcentagem. Não lembro agora. Não tô com a informação aqui. Mas enfim, é o mesmo. Cobra da mesma maneira. Vai publisher, gente. Tanto que eu cheguei lá e falei, olha, cara, isso aqui não é verdade. Colei pra ele print. Um monte de indie mais barato. Inclusive, sei lá, Hollow Knight. Um monte. Alguns ou outros ali mais baratos no Xbox, mas varia, vai de cada uma, vai da estratégia da publicadora. Se ela achar que ali ela vai conseguir um lucro maior vendendo por um preço maior, se ela vai achar ali que, no Switch vai vender muito, vou vender por um preço menor, vai de cada uma. Entendeu? O L. Souza fala aqui, tem pessoas que não querem entender, só querem reclamar. Mas isso é na vida, né, cara? Não é falando de Nintendo que vai ser diferente, né? Justo. Mas vamos combinar, enche o saco. Chegou um momento, né? Não, enche o saco porque, cara, assim, enche o saco porque é desonesto, né? Assim, exato. Eu quero que a comunidade cresça. Eu, como fã da marca, eu quero que, no Brasil, mais e mais pessoas joguem Nintendo. Eu quero que mais e mais amigos possam jogar comigo. Eu quero que, sabe, eu quero poder ver uma notícia sem ter um monte de entrelinhas. Quero poder ver um vídeo de um cara que fala de jogos em geral e falando de Nintendo com respeito. Porque aquilo que eu falo, a gente não adianta só falar pra nossa bolha. A gente tem canais de Nintendo, tem influência de Nintendo, não sei o quê. Eu quero que, sei lá... tipo o David Jones. David Jones é o cara que é uma pessoa não grata na nossa comunidade. Eu quero pegar um vídeo do David Jones, assistir e ele falar de Nintendo e ele falar com respeito. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso. Isso vai acontecer? Vai. Eu acho que vai. Eu olho o copo meio cheio. Só que para isso acontecer, você precisa de quê? Da comunidade crescer. Das pessoas entenderem que o brasileiro consome Nintendo. Entendeu? Por isso que eu falo, eu não acredito que exista mídia sonista. Eu não acho que tem uma conspiração contra a Nintendo, que as pessoas querem acabar com o nintendista. Não acho. Porque eu acho que as empresas, cara, a gente pensa de forma lógica, as empresas pagam contas, pagam funcionários e visam lucro. Ponto. Um veículo de notícias não é diferente, entendeu? Leandro, se eu abro um portal hoje de notícias de jogos e, eu vejo que 90% do meu público é de PlayStation, 90% das minhas matérias vão ser de PlayStation. Acabou. Vou contratar gente especializada em PlayStation. Então, assim, como eu acho que isso muda? Com o interesse do público crescendo, com mais gente consumindo o produto, com mais gente conhecendo a marca. Só que aí que tá o X da questão. A imprensa tem uma parcela nisso, de responsabilidade nisso aí. Porque se você dá uma informação errada, aquilo que eu falei, você gera uma antipatia e uma predisposição das pessoas a nem querer dar uma chance, sabe? E eu fico com pena, cara. Eu fico com pena que, tipo assim, só quem jogou Breath of the Wild por meios oficiais... Porque, cara, nunca é a mesma coisa você jogar em emulador. Nunca é, sabe? Só quem jogou Breath of the Wild por meios oficiais sabe a experiência que é, bicho. Vocês já jogaram Pokémon num portátil? Porque eu sei que todo mundo aqui já jogou Pokémon em emulador. Mas você já pegou o portátil e jogou Pokémon? A experiência é outra, cara. É mágico. E, eu gostaria que mais gente pudesse ter esse tipo essa oportunidade de sentir isso. Entendeu? Então, assim, a imprensa ela precisa ter a responsabilidade também. Porque para a comunidade crescer, tem que ter interesse. Para ter interesse, a pessoa também não pode ser enganada. A Nintendo é X. Não tô falando que tem que amaciar, que tem que elogiar. Não, dá informação. A Nintendo é X, a prática de preços é Y, os jogos são tal, o poderio gráfico é esse, acabou. Chega e noticia. É o que eu acabei de falar. Notícia não pode ter viés. Notícia não pode ser parcial.
um artigo de opinião, aí beleza, o cara pode falar o que quiser, ele pode chegar e falar, eu acho isso tweet uma merda, entendeu? E aí o público dele vai ler, se quiser, vai acatar, senão... Mas a notícia não, cara, tem que ser bonitinho, tem que ser pensado ali, tem que ser direitinho, assim, pô, vamos passar a informação e acabou. Isso me lembra de uma frase que eu li, não sei aonde, que era uma coisa assim, do jornalista eu quero informação. A opinião, quem vai tirar dali sou eu. Me mostra a notícia, o fato, e eu vou pensar no que eu acho sobre isso. Não pra tentar distorcer o fato, longe disso. Mas a pessoa vai receber aquilo de um jeito. Ninguém vai interpretar uma notícia do jeito igual a outra, entendeu? Mas eu tô cortando aqui um pouquinho, porque a gente tá com 1 hora de live, e eu não sei se a gente tá falando sobre tudo que tem pra ser falado, né? Eu só vou puxar... A gente... Vai lá. Né? Eu só vou puxar aqui o tópico 4 que a gente tinha falado, que era sobre a criação da Checkpoint. Legal. Vamos lá. Eu vi que muita gente não gostou, né? Vi que muita gente ficou receosa, mas eu gostei. Eu acho que, assim, existe fake news em tudo. É democrático. Videogame não é diferente. Não vi material desrespeitoso. E quando deu trela para poder se interpretar que havia tido algo desrespeitoso, houve retratação, houve um esclarecimento, né? Olha, não visamos perfis pessoais. Eu acho que o trabalho é interessante, cara. Inclusive, eles postaram hoje, né? Então, tá vendo aqui. Mas, assim, cara, eu acho que é importante, tem que existir. E eu não sei por que uma galera ficou com receio, sabe? Eu acho que agregou muito. E, pô, aquela questão da calculadora mesmo. É o que eu falei. Informação falsa, ela causa um estrago muito grande, é difícil você remediar. Acabou. Muita gente hoje acha que mesmo que foi a Nintendo, tá 50 conto, a calculadora, a Nintendo malvadona, ninguém vai mudar a cabeça desses caras. Mas, pô, se, sei lá, 1000 pessoas viram aquilo ali e, pô, perceberam que, caraca, não é bem assim, pra mim, cara, já é um trabalho válido pra caramba, entendeu? Não sei o que vocês pensam. O que eu tenho a dizer sobre isso é isso, cara. Pra mim... Se alguém... É que eu acho assim, as pessoas foram com muita sede ao pote ali, porque, cara, se precisa ter uma agência de checagem de informação, até pra questão de games, porque não se leva muito a sério a situação, e a galera abraçou essa iniciativa, cara, é porque a galera tá, tipo, encheu o saco disso, né? Encheu o saco tá saturado já da situação, né? Porque chega um ponto, e eu também e me irrito demais com isso, chega um ponto que, tipo, cara, é toda vez uma lenga-lenga diferente, então tu ter uma coisa ali pronta pra tu refutar o que alguém tá dizendo, com os dados ali apurados de aparentemente tudo correto, nada fora do incorreto ali, tudo bem pesquisado, com fonte, sabe, com dados pra provar que é mentira, cara, aquilo ali é uma mão na roda, porque daí tu chega na discussão e tu já mata a discussão no começo. Exato. Tu larga o link ali, ó, não, meu, tu tá mentindo, o cara, do que teve ali, deu pra ver várias vezes, assim, muita gente falando ali, olha aqui, ó, fulano, tu viu só, pô, não tinha visto isso e tal, e o próprio o post do Brasil, o terceiro maior do mundo, que é uma coisa que eu também já venho falando há anos que não é verdade, tem uma galera que já sabe disso, e as pessoas continuam insistindo. 2019, os caras continuam insistindo que o Brasil tem relevância, uma relevância que ele não tem no mercado mundial. Isso, aí finalmente alguém vem e diz, não existe essa merda, assim. Aqui, ó, os fatos são esses. Porque são dados difíceis de tu juntar. Eu li um comentário aqui, acho que foi do Danilo. Ele disse que por trás da Checkpoint só tem nintendista, pode soar tendencioso. Queria muito saber, tipo assim, a fonte, os dados que ele tem pra tá falando isso. E tipo assim, é muito cômodo, né? Quando aparentemente vai contra o que se pensa, o que acredita, aí... Como que eu posso explicar isso? No dos outros é refresco. Acho que é o melhor jeito que eu posso explicar. Então, como a gente tá vendo um portal que tá tratando verdade, trazendo os fatos pra evitar notícia falsa, etc, aí é porque tem nintendista por trás, pode estar sendo tendencioso. Acho cômodo. Assim, mas pode até ser, mas pode ser mesmo que tenha, não vejo por que não seja. Sabe? Mas se você vê o que foi postado... É o problema. Mas se você vê o que foi postado, eu não vi nenhuma puxada de sardinha.
Eu só vi assim, olha, o que você tá falando é mentira, porque olha isso aqui. Aonde Até que tá, porque entende? Teve notícia de Xbox também, né? Que foi desmentida e das lojas aqui. Pra mim isso é De super todas as válido. lojas. Super bem-vindo isso Assim, aí. eu acho o seguinte, cara, eu acho que eu não acredito em mídia imparcial. É Ponto, justo. mas eu acredito que se a pessoa se propõe a tocar uma agência de checagem, ela tem que ser profissional, né? Porque todas as pessoas no mundo têm preferência, gente. Isso é verdade. Todas as pessoas no mundo têm alinhamento político, têm preferência, tem tudo. Então, assim, nenhuma agência de checagem, a gente vai pensar, se a gente usar ao pé da letra isso, é confiável se a pessoa tem suas próprias preferências. Mas não é bem assim. Ela pode ter suas preferências, mas se manter profissional ali, né? Entendeu? Então, eu acho que assim... E assim, Mas venhamos e a gente, convenhamos, né? a gente Se falou o tempo todo do pessoal que escreve matéria pra IGN da Sony, e aí tipo, tá, mas aí a agência de checagem não pode ser, não entendi isso aqui, senão tá errado. Então, É a coerência. Mas aí é que tá. Se a Checkpoint vai falar constantemente desmentindo coisas relacionadas à Nintendo, esse já é um grande sinal de que tem coisa errada. Então, né? é curioso Porque que o pessoal tá se incomodando agora, né? então, porque se você não, de repente, Entre aspas, a Checkpoint incomodando. não fala tanto de Sony, por exemplo, já tá mostrando, escancarando que é tendenciosa a coisa, entendeu? Então não tem por que reclamar. assim, a preocupação de caçar as bruxas eu acho muito justa, sabe? Eu acho muito justa também. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar mesmo e tem que cobrar para que isso não aconteça. Ponto. Porque é aquilo que eu falei, a gente viveu essa semana essa coisa do cancelamento de, pô, vou botar meu exército contra o fulano. Isso não pode existir, tá? Não pode mesmo. Claro que não. Mesmo que eu defenda o fulano, que é o líder do exército, o general ali, não pode existir. É errado. É errado. Entendeu? Eu sou, sei lá, fãzaço do Koguma. Se o Koguma chega hoje, usa o engajamento dele pra, sei lá, cancelar o Zezinho 22, sonista, que falou besteira do Switch. Não acho certo. Então, assim, eu acho que a preocupação é válida, de fato, de fato. Só que, assim, eu acho que confiança se conquista, sabe? Checkpoint começou agora. E não me deu indícios de que, pô, tá promovendo uma caça às bruxas, tá ligado? Longe disso, né? Então, assim, eu encaro com bons olhos. Eu acho que foi necessário, entendeu? E é aquilo que eu falei, confiança se conquista, gente. O perfil tem o quê? Menos de um mês. Então, pô, é tempo, calma. Mas eu entendo a preocupação, eu acho que ela é válida. Eu acho que ela é válida, porque, pô, a gente passou por isso essa semana. A gente viu na prática como é errado, cara. Como é errado. Por mais que... É por isso que eu falei, assim, por mais que a pessoa possa ser a pior pessoa do mundo ali, não seja o júri, o executor, o inquisitor, whatever, sabe? As coisas deixa... É o que eu falo, não promova escárnio público, assassinato de reputação, essas coisas. Porque Isso. eu já fui vítima, cara. Eu já fui cancelado, assim, porque eu falei uma besteira absurda. Só que falei uma besteira e me retratei, porque eu vi que tinha falado a besteira e não foi um intuito. Mas falei. E bati no peito e falei, falei merda, desculpa. Não vou tentar me justificar não, porque eu falei merda mesmo, só não tive o intuito. Achei que o exemplo que eu dei ali foi pertinente, mas depois que as pessoas me falaram, não, tu falou merda, eu vi que eu tava errado. E ponto. Entendeu? Inclusive, isso que você tá falando é de uma certa forma importante pra mim, porque eu tô aqui um pouco quieto, mais ouvindo vocês, mas é porque eu acho necessário. Eu tô vendo que a gente tá com 26 espectadores, isso aqui é o ápice que o canal já teve, de manter fixamente 26 pessoas, então eu quero agradecer a todos que estão aí, dando uma oportunidade, e de uma certa forma... 25 pessoas e um Gremlin. É justo. E de uma certa forma, isso é um conselho pra mim, entendeu? Porque a minha intenção com o meu canal, como sempre disse para as pessoas que me conhecem, eu quero tentar ter um alcance não pra ser conhecido, mas é pra abrir espaço a opiniões de pessoas que eu sigo, entendeu? Que eu vejo que postam opiniões necessárias, pertinentes, e eu quero trazer pra cá.
Então, eu tô bem feliz como as coisas estão acontecendo aqui hoje. De uma certa forma, mais uma vez eu falo, isso é um conselho pra mim sobre essa questão de política de cancelamento, etc, etc, pra gente se policiar, né? Não passar, meter pelas mãos, não bancar o emocionado nas opiniões, etc, etc, etc. Tentar ser o mais imparcial possível. Porque imparcial, de fato, acho que ninguém vai conseguir, né? Assim, eu não acho que você, a gente tem que ser imparcial, não. Porque somos pessoas falando. Ah, eu não tenho nem como. Eu não tenho nem como. fã. Olha aqui o meu background. não tem O como. trabalho que tu tem como jornalista de tu pegar e tu ser imparcial vai todo na construção do teu texto. Então, tipo assim, eu fui muito xingado quando eu entrei pra aula de jornalismo informativo, porque a minha professora era muito crítica em relação a isso. E nos meus 6 anos de redação eu aprendi isso muito também, que tu não pode usar adjetivo de qualquer jeito. Tu tem que manter um texto que seja limpo, que seja extremamente informativo, que traga todas as principais informações primeiro parágrafo, que é o lead, né? Aquele lead de abertura. Ali tu tem que ter todas as informações possíveis e tu não botar nada que seja tua opinião. Então, tu pega a tua informação, tu responde o 3Q mais copy que a gente conhece. O que, quando, quem, como, onde, por quê. Tu tem que responder isso em um parágrafo. Quando tu pega uma matéria que começa, porque, mas é games, aí tu pode ser mais zoeiro. Quando tu começa ela já passando uma informação que é mentira, fazendo uma piada e colocando uma opinião tua, tu já tá cagando praticamente tudo que tu poderia fazer. Então, isso o jornalista ele tem que ter esse trabalho, ele tem que ter esse cuidado. No perfil pessoal dele ele vai falar alguma coisa, vai dar a opinião dele. Ele só precisa deixar isso bem claro, que isso não reflete a opinião do veículo que ele trabalha, sabe? Tipo, se ele tiver que se retratar, ele precisa se retratar porque isso é parte da persona pública que ele é. Como qualquer persona pública, tu falou uma besteira, tu tem que ter a hombridade, vamos dizer assim, ou a mulheridade, então, de se ir lá e se corrigir. Eu vou lá dizer, eu realmente errei, vou lá e faço isso. Eu não entendo por que as pessoas não fazem isso. Eu acho que seria muito mais fácil, muito mais tranquilo, a gente teria uma convivência muito melhor, ninguém ficaria pegando no pé dos outros. Mas aí a gente pega o caso ali, por exemplo, do Ocarina of Time, que foi um momento... A pessoa transformou em meme, mas ela nunca se desculpou pelo que ela falou. E isso irrita as pessoas, às vezes. As pessoas se incomodam com isso, porque daí fica tipo, porra, meu... Tu tá mal, tem pessoa que tá levando a sério o que tu tá falando, e tu não fala que é meme, tu não explica que é brincadeira. Mas é zoeira, mas é zoeira. Mas tu tá desinformando e tu tá fazendo um desserviço. E aí depois tu quer reclamar que as pessoas estão reclamando. É porque a gente entra naquilo que eu falei, né? Todos nós queremos que a comunidade cresça. Esse tipo de informação errada, ela contribui para frear isso, esse processo de crescimento, sabe? De contribuir com a antipatia. Então Rapidinho, mais uma vez aqui, o Danilo falou que ele não tem a mínima questão de ser imparcial, porque ele não é jornalista. Mas ele não precisa, ele trabalha com opinião. Exato, ele é exatamente. O problema é exatamente aí, porque de uma certa forma, querendo ou não, sendo formado ou não, ele é um formador de opinião. Exatamente. Claro. Né? Porque ele tem eu falei pra ele uma vez, ele é tipo o Jô Soares. Tipo, o Jô Soares opina, ele não fica ali em cima do muro pra, eu vou, não vou, não. Ele vai lá e fala, porque esse é o trabalho dele, ele tá ali pra opinar. O negócio é segurar o rojão das coisas que fala, é só isso. Não é tipo assim, ativar a carta armadilha quando vê que não deu certo. Olha, a comunidade é tóxica, nintendista é tudo Zé Ruela, não sei o quê. Não entendem meme, não entendem meme. É muito fácil ativar essa carta armadilha quando lhe convém, entendeu? Eu acho que humildade para chegar e reconhecer que errou é essencial. E outra coisa também que é bom deixar claro, eu não tô aqui defendendo também que, a imprensa é a inimiga do gamer e que o jornalista tem que ser queimado na fogueira. Não, eu acho que a imprensa tem um papel crucial, sabe? Tem um papel crucial e eu acho que, eu acho que ela pode melhorar. É só isso, eu acho que ela pode melhorar. Assim como a gente pode melhorar como comunidade, como indivíduo, a imprensa gamer também pode melhorar na cobertura de Nintendo, sabe? Que eu acho que ainda engatinha. Total. Eu enxergo com o copo meio cheio, tá? Eu acho que tá melhorando. Eu acho que já foi muito pior, sabe? E é porque hoje a gente tem muito influencer, muita console war, entendeu? Só que essa galera é diferente de imprensa, né? Meio que faz parte, sei lá, não sei. O Zé já me corrigiu. Mas eu vou até comentar um que eu me irritei pra caralho, assim, que daí, tipo, foi do pessoal do cara da Load, né? O pessoal da Load foi lá e fez aquela foto na frente da Direct da Nintendo, dizendo que tava com sono e tal. Super boring, né? Tava boring e tal.
Que tava boring e tal. E por que não foi feito a mesma coisa no outro dia quando teve aquela State of Play que foi pior ainda? E aí, tipo, mas daí eles não fazem, sabe? Daí eles ficam, mas daí... Foi a hora não ter feito nenhuma das duas, né, cara? Essa é a verdade. Sempre tem um Quer mas. fazer a piada, mas eles nunca têm a piada com os outros, né? A piada é com esse público. Aí a gente vai lá e zoa eles ficam bravos, ficam emburrados, ficam dizendo que xingaram o Leandro. E aí a gente até tirou eles pra louco, daí dizendo assim, tu tá atacando o cara aí só porque o cara é pobre, olha aí, ó. Só porque o cara é dele. Não, porque assim, porque, cara, a gente entra muito naquilo, né? É mais fácil você ter coragem de fazer uma brincadeira, uma zoeira, com um público que, pô, é 90% do seu público, e que é a maioria esmagadora no Brasil, ou fazer com uma comunidade pequena, que tá crescendo ainda, entendeu? É muito mais fácil você sacanear nintendista. É que na minha... O que eu acho que daí não é humor, né? O humor é tu tirar sarro de quem é a maioria. Pois é. Entendeu? Pois é. Entendeu? Porque assim, uma coisa é você tentar fazer humor com o assunto. O problema é você querer tirar uma comunidade de otário. Tipo, eu vou lá e vou querer jogar, sei lá, Doom no Switch. Mas lá roda 30 FPS, a resolução é ruim, não sei o que. Cara, é a escolha que a pessoa fez. A gente viu recentemente o caso do Pokémon Snap, a gente conversou sobre isso em off. Tipo, tem que se parar com esse papo, gente. Cada um sabe como gastar o seu dinheiro e é isso. Não tem como fugir disso. É muito simples a conta. Eu acho que tem uma diferença, tá? Acho que tem uma diferença. Lá no grupo, lá a gente esbarra muito num problema que é assim. O cara abre um tópico falando, caraca, adorei o novo trailer de, sei lá, Skyward Sword HD. Aí o cara vai e comenta, R$300 não vale o preço. Aparece os bots. Aparece os bots. Qual é o problema? Os bots do Carlos Bolsonaro. O que eu analiso nisso aí? Qual é o problema? O cara não abriu um tópico perguntando, vale a pena pagar X? Ele abriu um tópico falando que gosta do jogo. Então quando o cara chega lá e fala, porra, não vale a pena pagar X pelo jogo, ele tá sendo inconveniente, entendeu? Se o cara acha que não vale a pena jogar Doom a 30 FPS, não sei o quê, se não vale a pena jogar não sei o quê a 720p, mas ele tem a opinião dele e ele expressa onde é conveniente, show. Tá? Entendeu? Eu prefiro jogar no Switch. Mas, por exemplo, se o cara vai lá no grupo de PlayStation, posta a foto do Dragon Quest XI, eu não chego e comento, prefiro a versão do Switch. Tem mais conteúdo. Eu não faço isso. Porque o cara não perguntou que versão é a melhor, a do Switch ou a do PlayStation. O cara só compartilhou o momento dele ali de alegria. Esse que é foda, exatamente. A gente fica refém de querer falar sobre algumas coisas. Tipo, eu tô em tal parte do jogo tal, no console tal. Geralmente quem mais sofre isso é o nintendista, né? Porque tem o console dito cujo mais fraco, etc, menor desempenho. Mas eu mesmo, na época do Witcher 3, gente, eu fiquei muito feliz, eu comprei minha edição física, bem coisinhas dentro, a coisa mais linda do mundo. Tô com 300 horas de jogo, e é isso que importa pra mim. Se a pessoa vem e fala, tá mais barato na Steam, roda melhor em tal lugar, desculpa, gente. Mas é que tá, se você chega e fala assim, gente, tô muito feliz com o The Witcher aqui e tal, vocês acham que vale a pena a versão do Switch? E o cara chega pra você e fala, não, acho que roda melhor no console e tal, aí beleza, você pediu opinião. Justo. Uma coisa é você pedir opinião, o cara chegar e falar, não, cara, eu acho que não vale, eu acho que o preço é não sei o quê, ou então, pô, não curti o jogo no Switch, ou então não gosto desse jogo, pá. Aí é outra coisa, você tá perguntando a opinião do cara ali porque você acha conveniente entender, né, o que ele acha daquilo. Agora, pô, você chega e coloca assim um print de Pokémon Snap e fala, caraca, que felicidade que eu tô de jogar esse jogo. Aí o cara vem e comenta, pá, R$300 pra tirar foto de Pokémon. Amigo, foda-se. Essa é a vontade de falar, entendeu? Porque e é interessante que tu chega, qualquer post que seja, basicamente, se tu fala alguma coisa, a gente sempre brinca, porque, tipo, alguém vai lá e posta um post de vendas, aí a gente já começa a brincar dizendo, daqui a pouco vem alguém dizendo que onde já se viu num grupo de Nintendo Switch, as pessoas falando bem do Nintendo Switch, daí começa os caras, mas aqui é todo mundo acionista, mas é que tem que ver que o PS5 não sei o quê, mas é que nos outros grupos de PlayStation ninguém posta coisa de vendas, meu. Quando sai notícia de venda, os caras flodam os outros grupos. Quando tem, jogo tal, por exemplo, esses dias saiu que... E aí vem de novo a brincadeirinha
da Sony de mandar o release malandro deles. 34 milhões de pessoas jogaram Uncharted 4. Os caras já estão dizendo, olha aí, vendeu 34 milhões de cópias, vendeu mais que Animal Crossing. Não foi isso que foi dito. 34 milhões de pessoas. Não foi isso que foi dito. 34 milhões de pessoas jogaram. Aí isso pode contar quantos usuários você tem no teu PlayStation 4, isso pode contar quantas pessoas baixaram da Plus, isso pode contar 500 coisas. Até a revenda também, né? Revenda, porque tem físico também. E se eu não me engano, o último número que tinha de Uncharted 4, ele tinha ficado em torno de 16 milhões de cópias vendidas, e ele tava atrás do Homem-Aranha, que foi o jogo que mais vendeu no PlayStation, que era 18 milhões mais ou menos. Então, mas aí eles já distorcem, mas eles fazem isso, eles postam isso também, querem comemorar. E ninguém chega dizendo, mas o Switch vendeu tanto mais aqui, ó, tá vendendo toda semana mais. Porque as pessoas lá não estão cagando. O nintendista não quer ficar no grupo de PlayStation enchendo o saco dos caras dos sonistas. Eu tenho quase certeza que não acontece. Eu tenho certeza que não acontece. Não acontece, Não acontece, eu também. Eu acompanho, eu tenho os outros grupos. Eu tenho PlayStation, eu tenho Xbox. Tive, né? Não tenho mais. E aí, tipo, mas tu chega num grupo de Switch, tu posta isso de vendas, pronto. Tu abre as portas do inferno. Fere o ego dos caras. Eles ficam bem chateados. Eles chegam a apelar pra homofobia. Tem um amigo nosso lá que posta sempre as coisas de vendas. E aí os caras começaram, esse aí... é que esse aí ele fica protegido dos administradores, fica puxando o saco, não sei o quê, o maridinho dele, não sei o quê. Pra que falar isso, tá ligado? Tipo, vai tomar um banho. É importante frisar isso também, né? Que falam que a comunidade de Nintendo é tóxica e tudo mais, e... Cara, sinceramente, eu acho que é a comunidade mais receptiva a minorias que existe, sabe? E as pessoas de bolhas completamente diferentes conseguem interagir. E eu não vejo isso em outros grupos, tá? Tenho dados? Não tem. Tá Instituto Datafoda-se aqui tirado do bumbum de novo. Mas isso é a minha vivência. Então, tipo assim, a minha vivência pura, né? A minha mulher, por exemplo, ela veio do League of Legends. Então ela é acostumada a ser xingada jogando só por ser mulher. E, pô, nunca teve problema na comunidade de Nintendo. Nunca desrespeitaram ela em lugar nenhum, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um pouco leviano você chegar e afirmar a comunidade de Nintendo é tóxica, porque eu acho que é um estigma que estão tentando prender, tentando martelar na testa do nintendista, mas eu não concordo, cara. Eu não concordo. Também não tô aqui falando, porque a do PlayStation a do Xbox, não sei o quê. Não tô falando isso, mas eu acho que se a gente for botar ali na balança ali, me parece, pela minha vivência, uma das comunidades mais tranquilas, cara. Eu vejo gente de espectros políticos diferentes convivendo, de pontos de vista filosóficos convivendo, jogando, entendeu? Isso foi uma coisa assim que até na nossa comunidade ali a gente tenta evitar, e eu notei que do Xbox principalmente, quando deu as questões políticas ali, e no PlayStation eles meio que deixavam rolar solto, mas a gente proibiu tópicos políticos pra criar um ambiente não importa qualquer alinhamento. Não importa se mas o presidente aprovou um negócio ali, tipo, a gente, cara, não vamos discutir isso aqui, isso aqui é um espaço pra que todo mundo se sinta bem. Claro, vai ter gente que vai sempre empurrar a política, que vai sempre querer trazer o assunto, mas da nossa parte a gente tá sempre limando esse tipo de coisa pra não acontecer, né? Porque aqui no canal também. As pessoas são muito sentimentais. As pessoas são muito sentimentais, entendeu? É difícil. A discussão pode começar amigável, mas ela vai terminar de forma não amigável. Não adianta. Então é melhor cortar o mal pela raiz, entendeu? Mas assim, a gente até desvirtuou um pouco do assunto. Eu não gosto muito dessa coisa dessa coisa desse estigma, dessa coisa de falar a comunidade de Nintendo é isso, a comunidade de Nintendo é aquilo. Primeiro, que a comunidade de Nintendo no Brasil, ela tá se formando, tá? Ela não tem um espectro definido ainda. Acho que se reestruturando, né? Tá se formando mesmo, eu acho. Porque a gente tem muita gente que voltou, que parou no Super Nintendo, alguns que pararam no 64, e muita gente que tá conhecendo o Nintendo pelo Switch agora mesmo, cara. Então, assim, a gente pode dizer que tá se formando. Ela tá se formando agora. Então, assim, é até injusto você dizer que a comunidade é X ou Y, porque, cara, ela tá em formação, sabe? Tanto que a gente... vou até discordar do Fernandão um pouco, que ele acha que não é bom a gente ter representantes e tudo mais.
eu não acho que isso aqui é... Eu não acho que a comunidade de videogame tem que ser uma república, você tem que ter um presidente, não acho. Mas eu acho que é importante você ter nomes, assim, carismáticos, tipo Koguma, sei lá, porque atrai mais pessoas, sabe? Atrai mais pessoas e... Pô, mas aí você sacaneou, né, mano? Você veio falar do Koguma, caramba. Quem é que não gosta de Koguma, porra? Por favor, volte, Koguma. Bota a hashtag. Eu sempre vou pedir a volta do Koguma em qualquer lugar que eu for. Então, assim, é importante. Eu acho que é legal, é bacana, assim, sabe? Eu não vejo com maus olhos, não. Eu compreendo completamente seu argumento, mas eu vejo que eu tô otimista, cara. Eu não consigo ser pessimista nesse ponto, não. Porque, sabe, a gente sobreviveu a Wii U, cara. Era só porrada o tempo todo, cara. É verdade. Era só porrada o tempo todo. A gente esperava 6 meses pra ter um joguinho, tá ligado? Então, assim, a gente tá no paraíso, cara. Compara com o que já foi. Agora a gente fala, Nintendo, segura pelo menos 3 meses aí pra me aguentar pagar os... Justamente. Entendeu? Justamente. Então, É verdade. perto do que a gente passou, filho, isso aí tá de boa. Assim, aquilo que eu falei, quanto mais popular, mais aversão de uma parcela vai ter. É normal, entendeu? Tudo que fica popular, a gente sabe, né, cara? Você odiar coisas populares dá uma falsa sensação de inteligência, de descolamento e tal. Só para completar esse ponto seu de que a gente precisa de um representante, eu falei pro tio Bowser em off também que pra mim o nome é o Koguma. Acho que isso é unanimidade, o nome é o Koguma. Só que enquanto ele tá adormecido, eu acho que a gente pode ir mexendo no doce, entendeu? Por isso eu quis trazer esse debate hoje aqui no canal, entendeu? Porque é interessante ter essa discussão, entendeu? De uma forma mais abrangente, não tipo só tópicos e comentários, porque dali as pessoas podem agir de má fé e interpretar de uma forma totalmente errada. Uma coisa, se falando as pessoas a gente interpreta errado, imagina lendo, né, a interpretação de texto. Não, e assim, eu também não acho que o cara precisa ser o cara ou a menina, não importa. Não precisa ser uma pessoa que eu ame o conteúdo. Mas se for uma pessoa com bastante engajamento que traga pessoas, cara, não vejo problema não. Eu também não. Portanto, que trate com respeito, entendeu? Porque gostar, acompanhar, pra mim é muito difícil. Mas aí é onde você tocou na ferida, né? O cara que cresce numa comunidade, né? E depois meio que cospe no prato que tá comendo, é sacanagem. Também não acho legal e... Então, assim... Eu já dei minha opinião sobre isso já, muitas vezes. Então não vou nem me estender. É tipo assim, quando eu falo que a gente não precisa ter representante, não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer assim, as pessoas se prendem a muito representante, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa... Você mesmo, tio Bowser, você fala muitas vezes de apoiar os criadores de conteúdo e tudo mais, sabe? E expandir todo esse universo de gente falando de Nintendo, né? Para que quanto mais tiver, mais gente, né, a gente vai trazendo para a comunidade. Por quê? Porque as pessoas se prendem só em uma imagem, sabe? E, tipo, não dá oportunidade para ver conteúdo de outras pessoas, entendeu? Hoje eu vejo pessoas, por exemplo, que nem o próprio Marratas, né? Tem a Andresa, sabe? Tem o Nerd Nintendistas, sabe? São pessoas, consideravelmente falando, não são tão grandes, mas que fazem um excelente trabalho. Entendeu? Eu também não acho. Se prender demais na imagem. Sim, pode falar, Michel. Não, eu ia só comentar que, tipo, eu não acho uma boa ideia da gente ter um representante, porque é muito fácil dar um problema. É a mesma coisa que aconteceu com o Xbox Mil Grau, né? Tu vai ter uma pessoa que... É porque eu não gosto dessa palavra, representante, que dá muita ideia de que eu quero um embaixador de Nintendo. Não. Eu entendi o que o tio Bowser disse, entendi. Não, uma pessoa. Falando assim, de pessoas, vários criadores. Pra dar a voz. Entendeu? Eu acho que a gente tá bem representado. Eu acho que a gente, inclusive, tá melhor representado que Sony aqui no Brasil. A gente tem muito influenciador grande. Talvez não é do gosto de todo mundo, mas os caras estão ali, os caras estão fazendo o trabalho deles. Gente que já vem do Wii U, já vem de antes. Tá surgindo pessoas novas também toda hora. Mas eu acho que a gente tá mais bem servido. Porque, por exemplo, assim, tu pega
A Sony não tem um grupo de influencers que são tão destacados que nem os nossos, assim. Olha que tem, hein? Olha que tem. Quem? Só aquele Drake Sincero lá, ele tem um alcance absurdo. Mas daí é Twitter que tá falando, assim, tipo... Ele Não, é YouTuber, pô. Ah, ele é youtuber? Ele é Ah, youtuber. então tá. Ele é youtuber. Ah, tem o Gamer Sem Regras, tem Tem uma uma par. galera aí, tem uma galera aí. É que assim, a gente tá dentro dessa bolha, né? Vamos falar assim. Isso aí. A gente não. Eu, particularmente, aí a gente até entra naquela questão de tipo, os nintendistas não saem da comunidade deles pra ficar atacando o pessoal de Xbox ou PlayStation. Porque pra mim, eu não vou perder meu tempo, sabe? Entrando em comunidades de uma plataforma que eu não tenho e não consumo. Sabe? Pra que eu vou ficar indo lá num grupo de PlayStation falar que PlayStation você não pode jogar on the go e coisas do tipo? Não faz sentido. Eu tô rindo Sabe? Porque é bom ver o inferno pegar fogo. Sabe? Por isso Eu que vai lá e diz, entendo. eu tô jogando cagando. Sabe? Tipo, beleza, pega lá o PlayStation dele lá, coloca uma bateria de carro lá, coloca dentro da mochila com a televisão e vamos que vamos. Entendeu? Leva o Mochila PlayStation gamer, a mochila gamer. A cara. famosa mochila gamer na época. Leva o PlayStation inteiro. Gente, Sabe? Então assim. só vou puxar aqui o nosso último assunto antes das considerações finais. Aqueles temas polêmicos mais recentes que eu queria trazer aqui também, que foi tipo preço, efeito Nintendo. E uma coisa que a gente acabou abordando aqui, que é a influência dos criadores de conteúdo na cabeça das pessoas, né? Vamos falar sobre isso. Exatamente. Preço não tem jeito. O real é a moeda. O preço vai ser sempre um choro. Entendeu? É aquilo. E real é a moeda que mais desvaloriza no mundo. A gente tá no meio da pandemia, a gente é um país fudido e é isso. Não tem jeito. Pra correr, entendeu? A não ser que a economia dê uma puta de uma reviravolta talvez, né, pós-pandemia, né? Sabe lá Deus, ano que vem ainda entra questões de eleição e o caramba 4, que vai ficar pior ainda a situação, sabe? Então, assim, gente, acho que a gente precisa entender que quem consome videogame tá consumindo uma coisa que não é Essencial. Justo. Então, a gente pode se considerar pessoas que têm ali... Se você consegue comprar um jogo a cada 3 meses, você pode se considerar uma pessoa... Oi? Privilegiado. Exato! Sabe? Então, assim, essa coisa, sabe? Tipo, eu vou... Sabe, pô, o cara... A Nintendo vai lançar um joguinho de 10 anos atrás a $60 e o Nintendista paga. Foda-se, cara! Sabe? É gosto! É pessoal! Sabe? E tem uma coisa que todo mundo, toda vez que essa pauta de preço entra, assim, que a gente tem que discutir, eu quero jogar o jogo no lançamento, eu não abro mão disso, eu vou pagar o que for preciso, mas eu vou tentar achar um desconto. Então eu vou na nuvem, por exemplo, eu pego um cupom que alguém tá dando, eu parcelo em 4 vezes e compro, beleza, eu vou dar um jeito. Se não, por que eu não vou esperar uma promoção? Mas a Nintendo não faz promoção. A Nintendo faz promoção direto, cara. Luigi, em 6 meses de jogo, entrou com 40% de desconto. Tu podia comprar ele por R$175. É muito mais barato do que tu paga hoje nele, que é 300 conto. Então, tipo assim, tu tendo um pouco de paciência e tu não te afobando, e tu esperando uma promoção, sabendo o momento de comprar, tu consegue economizar o preço. E aí, tipo, tu lida com isso. Eu tô acostumado com isso porque eu peguei o Wii U, e na época do Wii U não tinha muito o que fazer, tu tinha que esperar pra baixar ou pagar o preço cheio mesmo. Ou se não, depois, na época eu comprei o PlayStation 4 a mesma coisa, não comprava no lançamento. A não ser que fosse uma coisa que eu queria muito jogar, como foi No Man's Sky, eu paguei preço cheio, nas outras vezes eu fiquei enrolando. E as pessoas têm que aprender a lidar com isso, não é um bem essencial, não é algo que elas precisam para viver, é algo que elas fazem por diversão. Que elas, se tu tem dinheiro para comprar um console, tu tem que entender que tu vai ter que manter ele, assim como tu mantém um carro, assim como tu mantém qualquer outra coisa. Não vai ser tão caro, mas vai ser caro. Então, é um cansaço, assim, de ter que discutir isso toda vez, né? Agora... Cansa, dá sono. Agora, se abre um Game Pass da vida na Nintendo, como se especula por aí, eu vou aproveitar também, tá ligado? Tipo, então beleza, vamos lá, vamos tocar pau, é isso aí.
ótimo, melhor ainda, vou consumir mais. O que as pessoas têm que entender é que o entretenimento, de um modo geral, é caro. Eu tava conversando hoje com um Sim. colega meu, ele tava querendo fazer lives, etc, que ele tava querendo montar um PC. Ele falou que tá impossível. Pra você montar um PC bom, aí. Porque tudo tá caro. Só que as pessoas na internet, ela... Vai fazer uma cotação de um PC que nem é tão fodão assim, vou usar essa palavra, 5 conto. Sabe, porra, mano, não dá. Eu trabalho com TI, vou te falar que 5 conto hoje é pouco, tá? Não faz nada. O meu, meus 6 anos atrás, eu paguei 13 e pouco, assim, só a CPU. Hoje não... Só a placa de vídeo ia me custar isso. Paguei 3 mil no meu notebook e hoje o mesmo modelo está sendo vendido a 5 mil. Então, é só pra... Como é que vai comprar outro? É só pra destacar esse ponto, porque às vezes as pessoas, vou usar aquele termo da má fé, ela na internet ela aplica todo esse aumento de preço à Nintendo, como se ela fosse a única a aumentar. E a questão do jogo, por exemplo, o jogo oficialmente da Nintendo no Brasil é R$2,99 e é digital. A Nintendo não responde pelas cópias físicas. Com certeza. Entende? Mas do logística, né? Exato. É porque assim, quando a gente fala de preço, a gente tem, é muito delicado, você tem que pisar um pouco em ovos, porque se você tenta falar de forma racional, a primeira coisa que falam é, tá passando preço, tá passando pano. Já vou começar falando, ninguém gosta de pagar caro. Ponto. Eu não gosto. Se eu pudesse pagar R$100 num jogo de Switch, eu pagaria. Mas não é a realidade. Tá. O que as pessoas não entendem é o seguinte, não existe empresa boazinha. Isso. Não existe empresa altruísta. Não é a Nintendo, não é a Sony, não é a Microsoft. Cada uma delas tem uma estratégia de mercado e elas visam lucro. Ponto. Qual é a filosofia delas? A gente vende nosso entretenimento para você, você me dá dinheiro e acabou. É uma troca, tá? Como essa venda é feita, vai da estratégia de cada uma. Porque a pessoa fala, porque a Microsoft tem o Game Pass. Primeiro, vamos lá. A Microsoft não lançou o Game Pass por piedade, por amor aos pobres. Não. A Microsoft lançou o Game Pass primeiro. Ela é uma das únicas empresas no mundo, junto de Google e Amazon, que podem fazer isso. Que tem know-how para isso. Eu sou de TI, gente. Para você manter um servidor de pequeno porte, você vai ter um gasto aí de 5 mil, 6 mil por mês. Fora manutenções, fora pessoal especializado, porque não é qualquer pessoa que mexe com servidor de mainframe gigantesco. Então, assim, só a Microsoft tem material humano, dinheiro. É chamado bolso fundo, entendeu? né? Para poder manter um serviço desse. A Amazon e Google também. E Apple, né? Apple também. Não tem como, nem a Sony pode fazer isso. Você não vai ver um Game Pass na Sony. Pode ter que o PlayStation Now, ele é meia bomba. Não é Nossa, a mesma coisa. ele é muito meia bomba. Não é a mesma coisa que o Game Pass. E eles não têm cacife pra isso. Não adianta. Cada console que a Sony vende, ela vende no prejuízo. Ela deixa isso claro, sabe? Pra todo mundo. Entendeu? E a Nintendo não é diferente. Você não vai ver um Game Pass do Switch partindo da Nintendo. Ela pode terceirizar o serviço. Então ela não tem dinheiro, não tem capacidade, por mais valiosa que seja a Nintendo, ela não tem pessoal especializado. A Nintendo, ela engatinha muito a passos curtos, né? Quando a gente fala de hardware, infraestrutura, internet, nuvem, tudo isso é muito devagar. É que o posicionamento da marca Xbox mudou agora, né? Eles não estão mais tão para consoles. A Nintendo sempre vai ser console e jogo, porque as IPs dela são um ponto forte dela. Mas a Xbox já se posicionou como uma prestadora de serviços agora, né? E é isso que eles estão focando, é o xCloud, é o Game Pass. E assim, porque tanto é que a Microsoft não abre quanto eles ganham, mas tu vê pela Sony que a PlayStation Plus e todos esses serviços que eles oferecem são hoje a maior renda deles. Exato. Então, a Xbox viu uma oportunidade, e eu acho que eles estão embarcando para esse lado aí. Eles vão vender os consoles para as pessoas poderem jogar, mas o negócio deles agora é vender serviço. Então, possivelmente a gente vai ver ele chegando em outros locais ainda, né? E o que as pessoas não entendem é, se a Nintendo pudesse fazer o Game Pass dela, ela tivesse certeza que ia ter lucro, ela já teria lançado, filho. Exatamente. Há muito tempo. Ela não tem cacife para isso e acabou. A Nintendo, ela se escora da propriedade intelectual dela. É muito parecido com a Disney, né? A marca é forte, é centenária, sabe? A sua mãe pode... A sua mãe não conhece o Kratos, mas ela conhece o Mario.
É. tá ligado? Justo. Então, assim, é Donkey Kong, é Mario, as IPs são gigantes, então ela vive disso, vive de jogo. Então, não, 2085, eu quero só deixar bem claro pra vocês, se vocês estiverem vivos até lá, Mario vai cair em domínio público, tá? Então a gente vai poder usar ele como a gente bem entender. mas ela vai manobrar que nem a Disney manobra tudo. Sim. Certeza. Então, assim, as pessoas não entendem isso. Então, não tem muito pra onde fugir. Quem leu o livro do Iwata lá, tem diversos trechos que ele explica a política de preços dos jogos da Nintendo. Eles valorizam, eles acreditam na marca deles, cara. E é uma coisa interessante nessa questão do preço que tu falou agora que tu lembrou, eu lembrei dessa passagem dele, que é o seguinte, eu quero apoiar o fã que foi lá e comprou a preço cheio. Eu não quero que ele sinta que o produto dele desvalorizou conforme o tempo. Eu quero que ele entenda que quando ele comprar, se ele pagar $60 agora, ele vai pagar $60 daqui a 3 anos, mas a pessoa que comprou lá na primeira vez vai se sentir recompensada pela empresa por ter comprado no primeiro dia aproveitado. Então essa é a política da Nintendo. Imagina quem compra, sei lá, Immortals da Ubisoft. Cara, o jogo com menos de... Eu não comprei porque eu tô esperando... metade do preço. Eu não comprei porque eu tô esperando chegar a 60 pila, tá ligado? Igual o Mario Plus Rabbids. Leandro, você é fanboy, você vai te pagar mais, você não vai de promoção? Não é isso, mas eu também, eu não sou uma pessoa binária, eu consigo entender os dois lados. Eu entendo o cara ali que, pô, quer uma promoção, tá esperando, mas eu também entendo a linha de pensamento do Iwata. Entendo que, pô, as empresas têm filosofias e formas diferentes de trabalhar. Não tem como. O problema das pessoas no Brasil é querer analisar a Nintendo da mesma maneira que ela analisa as outras empresas. São diferentes. Nem a política de gerações da Nintendo é igual das outras, cara. Então, assim, é um erro você cair nessa forma de análise. Rapidinho, o Felipe Ozzi colocou um ponto ali que pra mim é crucial. Quando eu compro um lançamento, que nem eu comprei o Zelda Skyward Sword em mídia física, foi pra lá de 300 pila. Vocês acham que eu tô feliz de ter pago mais R$300 no jogo? Não. Não tô. Ninguém é feliz pagando o preço das coisas que tá hoje, gente. Mas aí cabe cada um decidir se vale ou não vale a pena. Agora, querer medir a vida dos outros com a sua régua, aí eu acho errado. E tem uma outra questão. Não é porque o jogo custa R$300 que todo mundo paga R$300. Por exemplo, eu fui comprar Mario Kart. Mario Kart tá o quê? 320, 350? Mídia física, depende de onde você compra, né? Vamos dizer que 380, vai, joga pro alto. O que eu fiz? Eu procurei alguém vendendo usado. Sabe quanto que eu paguei? 200 conto. O jogo chegou, 100%, sabe? Capinha, tudo impecável. Então, assim, não é uma questão de tipo, nintendista paga 300 conto. Tem que faz pesquisa, né? A gente não tem a opção de pagar menos. Você entendeu? Porque Nintendo, você vai comprar um jogo de DS hoje, por exemplo, um Chrono Trigger, você vai pagar 700 pau. São jogos que não perdem valor. Então, se você é um cara que está começando agora a consumir Nintendo, já coloca isso na sua cabeça, filho. Quanto mais velhos os jogos vão ficando, mais caros eles ficam. E assim, cara, agora vai ser o lado fã falando. Mas, por exemplo, eu tive PlayStation, tive Xbox. Eu joguei Gears 5, gostei muito, zerei, nunca mais joguei. Eu zerei Shadow of Colossus, adorei, nunca mais joguei. Também. Cara, Mario Odyssey eu zerei as 3 vezes. Eu tô jogando, acho que é pela quinta vez, Breath of the Wild. Eu tô na quarta vez. Eu acho que essa vontade de revisitar os jogos, assim, é uma mágica ali, eu não sei o que é que só a Nintendo consegue fazer. Então, assim, cara, eu paguei caro no jogo? Paguei. Mas o Mario Odyssey que você zera em 40 horas, eu tenho, sei lá, 130. E a questão de preço e valor é duas coisas bem diferentes uma da outra, né? Distinto, Tu nunca vai poder ver o valor de algo que tu comparar com preço, porque o valor quem dá é a pessoa, né? Um exemplo que eu dou rápido é o Pokémon Cristal que eu comprei recentemente. Vocês acham que eu paguei barato numa cópia original de Pokémon Cristal? Caro! Mas eu quis muito, ia me satisfazer, eu fui lá e comprei. É isso, gente. O cara é um entusiasta de pedra, meu irmão. Você vender uma pedra pra ele por R$500, ele achar que vale, ele vai comprar. Exato. Entendeu? Acabou. Vai de cada um. Eu acho que, e assim, se a gente for falar de números mesmo, existem maneiras de você gastar menos com jogos no Switch de forma oficial, sabe? Você pode dividir conta, você tem nuvem, você tem alguns meios, tem alguns macetes. Até grupo de troca. Sim, cara, eShop tem muita promoção.
O meu Dragon Ball Fighters, eu comprei por, sei lá, 30 conto, cara. Eu comprei 40. o Ori 2, vamos dizer assim, agora por R$ 70. Eu evito entrar na eShop é. por causa disso, porque cada vez que eu vejo a parte de promoção lá, Tem uma bastante cacetada- coisa. É muita coisa. Uma cacetada de dinheiro que fica, sabe? Então eu até evito ficar entrando sempre lá pra não. No final do mês a carteira não ficar, sabe, depressiva, sabe? Triste. Foi isso. É, Complicado. o método que eu uso é o seguinte: jogos que eu vou revisitar muito, por exemplo, Pokémon Sword and Shield, que eu jogo competitivo, eu pego digital. Ah, é? Porque tá sempre ali, Justo. Você pode repassar. Os jogos que tem começo, meio e fim, eu zero, eu pego mídia física, que amanhã ou depois você pode trocar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? E assim, funciona pra mim. Não tô falando que tem que ser uma regra pra todo mundo, mas funciona pra mim. Você falou nesse ponto de venda, e é uma coisa bem interessante, porque as pessoas falam, ah, Nintendo, R$ 300, vende jogo caro, não sei o quê. Mas quando ela vai se desfazer da cópia física dela, ela não vende a 150. Não. É o que eu sempre falo. Deus tá de olho em você que xinga Cogumelo Shop, Não mas é? quando vai vender o seu Mario Kart usado, você vende por R$300. Entendeu? Não é? Exatamente. Acontece, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco antes de falar, né? Porque às vezes ela tem atitude que é igual tal, né? Ah, cara, é só não encher o saco. Faz o que quiser, só não enche o saco das pessoas. Ponto. É o que eu sempre falo. O Nintendista, ele só quer 4 coisas. Ele quer notícias que não são tendenciosas, jogar em paz, não ser estigmatizado, e a outra eu não lembro. Mas essas 3 pra mim já estão suficientes. Entendeu? Então é só isso, cara. Então, Vamos para as considerações finais? vamos. Vamos lá, fechar 2 horas de live. Pode começar, gente, fico por último. Quem vai dar a iniciativa aí? Você. Ô, tio, Eu? Sabe? começa aí. Vou agradecer aí pelo Mano Manhattan, por me chamar. Ao Misael, por aceitar vir comigo também. Fernandão. É bom que a gente não foi aquele papo de comadre, né? A gente discordou em algumas coisas, isso é legal. É, justo, é bom. Eu acho que rende mais quando é assim. Quando todo mundo fica só um endossando o outro, é chato. Mas concordamos no que é crucial, né, cara? Videogame é pra diversão. Mas o melhor de tudo é que rolou respeito. Sim. Videogame é diversão e notícia é coisa séria. Acho que foi o aprendizado de hoje. Quem quiser pode me seguir no Twitter, mas o meu perfil é privado. Vou pedir pra minha equipe analisar, pra ver se você não é um bot fortemente preparado pra me cancelar. E se você passar pelo crivo da minha equipe, eu aceito. Então é só isso mesmo. Dá boa noite pra todo mundo aí. Obrigadão. Vai lá, Misael. Valeu pelo convite também, foi uma boa conversa. Eu gosto de falar sobre jornalismo de games, é um negócio que eu gosto porque também é a minha área, né? Então, poder conversar com a galera, trocar umas experiências aí, relatar essas coisas e falar sobre Nintendo sempre é legal. Então, obrigado pelo convite aí, foi bom conhecer vocês. A gente se vê no Twitter ali sempre, né? Qualquer coisa, se quiserem me seguir é Misalima, MISALIMA, bem fácil. E o canal SideQuest é o meu canal de YouTube com a minha esposa, como eu disse. A gente tem reviews de filmes, séries, a gente tem o SideQuest Live, que é um Twitch, onde a gente faz lives também, joga por lá também, bastante coisa de Nintendo. Minha esposa também é fãzíssima de Pokémon, tem o Switch do Pikachu ali, do Eevee, que ela comprou, mais um monte de pelúcia, viciadaça também. Bom demais. E isso é bom. É bom que daí ela não me xinga se eu compro o jogo e eu não xingo ela se ela compra também. Então tá tudo certo daí. Tudo em Maravilha. casa, sabe o que fazer com o seu dinheiro. Exatamente. Então é isso aí, gente. Valeu pela participação aí. Vamos que tem muito trabalho a ser feito aí nos próximos dias aí. Principalmente na moderação do grupo da Nintendo aí e nas conversas que a gente sempre tem. A Nintendo tinha que contratar a gente, inclusive, pra moderar a página dela no Facebook. Eu acho que seria maravilhoso. Precisa, viu? Ali precisa de um. Não é nem ditadura, viu? De querer calar as pessoas, mas precisa de um filtro ali. Porque ali tá terra sem lei. É muita chinelagem, não dá. Fernando. Eu tô sempre lá no Twitter, eu não tenho canal ainda, né? Aí, ó. Um dia que eu tiver um Vem aí. PC, um dia que der coragem, né? Tipo,
eu tô seguindo atualmente a mesma linha de raciocínio do Gramilix, sabe? Tipo, porra, se eu abrir um canal, o tempo que eu estaria jogando, eu vou estar gravando. Então, Mas a gente vamos pode pesar jogar, aí o que pode vale jogar mais. e gravar ao mesmo tempo. Entendeu? Então é complicado. Né? E eu tenho uma vida muito corrida também, então, por enquanto, fica aí para um plano futuro. Mas estou sempre lá no Twitter, quem quiser me achar lá, só digitar apreciador de Nintendo. Aparentemente é o único que deve ter lá, então. Tamo aí junto aí, misturado aí. Bom, Foi uma honra falar com todos vocês aí, principalmente o Misael, o tio Bowser, são figuras aí que agregam bastante. O tio Bowser já é de casa também, né? A gente, contato pessoal sempre, então, Marratas também, virei figura carimbada aqui. Fiquei mais quieto hoje, porque essas duas pérolas aí tem mais a falar do que eu. Mas é sempre uma honra, tá? exatamente. E assim, Participando. sobre o Fernando, ele é quase um agregado no bom sentido aqui no canal, então pra quem acompanha ele, saiba que ele vai estar sempre aqui. E assim, gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui no chat, e eu tô muito emocionado, tô feliz pra caramba, porque o intuito da criação do meu canal é justamente esse, é conversar durante a semana ali no chat, jogando alguma coisa legal, no podcast trazer os assuntos pra gente conversar de uma forma mais séria, mais responsável. E hoje deu super bom, eu tô muito feliz. E falar que a gente bateu a meta de 200 follows, então aquele sorteio que eu falei que ia fazer vai rolar. Então, aí, ganhei mais um follow agora, muito obrigado, SideQuest. Lá é você! De toda forma, Misael, satisfação imensa te conhecer aqui no canal. Espero que a gente possa trocar ideia mais vezes. Tio Bowser também. Com certeza. Eu acompanhava ele há muito tempo, assim, as coisas que ele postava, compartilhava, curtia, comentava. Então, uma pessoa que eu admiro muito pelas opiniões. E assim, gente, obrigado de verdade. E é isso. Dá pra agradecer diretamente. Ó, quem sabe um dia, né? Assim, eu vou fazer aquele comandozinho da raid, vocês estão ligados que tem na Twitch. Mas no geral é isso, gente. Muito obrigado por tudo que a gente fez aqui hoje. E é daqui pra mais, viu? Vou fazer o comandinho da raid e mandar a gente pra lá. Belezinha? Beleza, gente. Valeu. Uma boa noite a todos aí. Obrigado, gente. Obrigado. A gente se vê no... amanhã, na sessão da tarde. Vamos voltar a jogar Zeldinha, caçar coroque, fazer um monte de coisa, beleza? Fui! Até mais. Valeu.